Muito bom dia, senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, a Sra. Margarida Tavares, e o Dr. Ricardo Mestre, Secretário de Estado da Saúde, que com muito gosto voltamos a ter nesta comissão. Queria, de qualquer modo, informá-lo que, Sr. Ministro, que antes da sua entrada, fizemos uma pequena alteração à grelha no sentido de a melhorar e de facilitar os trabalhos. E esta alteração consta do seguinte: há dois requerimentos, como sabe, um do Partido Social Democrata e outro do Partido Chega. Na primeira ronda, o Grupo Parlamentar do PSD apresentará o seu requerimento e fará as perguntas que entender e dispõe para isso de 4 minutos, com uma resposta imediata da sua parte, da parte do Governo. Depois o Partido Chega apresentará o seu requerimento e fará as perguntas que entender por uma resposta imediata da sua parte, da parte do Governo, e depois todos os partidos disporão nesta primeira ronda de 4 minutos também para uma resposta global a essas perguntas. E haverá lugar a uma segunda ronda, só uma segunda ronda, de 4 minutos para cada grupo parlamentar e para uma resposta global da parte do Sr. Ministro e da parte do Governo. Muito bem, sendo assim, estando o assunto esclarecido, vamos dar início a esta audição do Sr. Ministro da Saúde, possivelmente a última, garantidamente a última desta legislatura. Com muito gosto recebemos, repito, e dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Requerente, do Partido Social Democrata. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos. Sr. Deputado Miguel Santos, faça favor. Sim, senhor, portanto, vou fazer mesmo. Muito bom dia a todos, ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Secretário de Estado, aos senhores e senhores deputados. Garantidamente a última audição do Sr. Ministro, felizmente a última audição do Sr. Ministro, felizmente vai acabar, finalmente, e digo isto não é com alegria, nem especial, enfim, é sobretudo em face dos resultados que o Governo e o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado não conseguem obter. E, portanto, nós estamos há muito tempo a viver com uma situação absolutamente depauperada em termos de acesso às urgências e assistência aos cidadãos em situação de emergência. Os médicos de família é a tragédia que conhecemos. E o que é absolutamente extraordinário é que os senhores não conseguem sequer estancar o movimento negativo, porque todos os meses há mais portugueses sem médicos de família. Em dezembro voltou a acontecer. O registro que eu venho seguindo desde agosto, todos os meses é pior. É sempre pior. Por isso, felizmente que este Governo está a acabar e os senhores também estão a acabar o vosso Ministério, porque os resultados são péssimos. As listas de espera em cirurgia, as listas de espera para consulta e, recentemente, um recorde em termos de óbitos nos primeiros 7 dias do ano e que, naturalmente, estarão relacionados com a falta de assistência a cuidados de saúde. Obviamente que sim. Ao nível da pandemia, ao nível do tempo da pandemia, voltou a acontecer. Num sistema que nós vivemos, em que o Sr. Ministro tem andado a patinar, anda verdadeiramente a patinar de estabelecimento de saúde em estabelecimento de saúde, a produzir as declarações mais irrealistas relativamente ao que tem acontecido há muito tempo, há demasiado tempo para que não se consiga tomar uma atitude. E, portanto, as pessoas andam em urgências itinerantes. É uma itinerância das urgências, vão para um sítio, vão para o outro, andam à procura. As grávidas andam em maternidades itinerantes. E no meio deste quadro terrífico, que não é o vosso, é o quadro em que os portugueses se movem e são obrigados a mover, o Sr. Ministro, o Governo, lembra-se de intervir junto do Estatuto, no fundo, dos imigrantes no Serviço Nacional de Saúde. Foi o melhor que conseguiram. Eu sei que o despacho já é antigo, portanto, isto é uma ideia consolidada do Governo. Isto não surgiu agora. Não se lembraram assim à última da hora. Ouça-me, Sr. Deputado, eu sei que é um tema que é especialista no tema, vai ter oportunidade.
não é uma ideia que surgiu agora, à última da hora, é um despacho já anterior. Mas o Governo, que à última da hora se recorda e se lembra de tomar algumas atitudes e algumas iniciativas, também podia tomar uma, que era revogar este despacho e não deixar este bico de obra para o próximo Governo, que naturalmente, sendo do PSD, uma das atitudes que vai tomar é efetivamente revogar este despacho. E revogar este despacho porquê? Porque ele é, primeiro, discriminatório. Os senhores violam o princípio da igualdade consagrado constitucionalmente e tratam de forma diferente coisas que são iguais, pessoas que têm o mesmo estatuto, que é a nacionalidade portuguesa. Lembraram-se disso? Eu julgo que o Sr. Secretário de Estado deverá ser o autor moral desta brincadeira. E, portanto, eu pergunto o que é que os senhores esperam ganhar com isto? Porquê é que se lembraram agora de, em termos de estatuto, passar os imigrantes portugueses para a situação de inativos? Porquê é que se lembraram agora? O que é que esperam ganhar com isto? Os imigrantes seguramente não vão ganhar nada, só vão perder, porque as coisas são muito claras. Eu imagino que o Sr. Ministro já traz aí uma rábula qualquer para explicar esta medida que não faz sentido e vai, na sua resposta, enrolar e torna a enrolar, enrola que enrola e não dá uma resposta absolutamente esclarecedora. Sr. Ministro, o despacho refere-se que ao registro inativo, que é para isso que passam os imigrantes portugueses, se aplica a condição de encargos assumidos pelo cidadão. Portanto, os imigrantes vão passar a pagar. Vão passar a pagar. O Sr. Ministro já se está a rir, porque eu sei que ele gosta muito de paródia e de fazer caretas e de se rir, enfim. Muito obrigado, Sr. Julgo que não é de propósito, já o conhecemos de há muitos anos, mas os imigrantes vão passar a pagar esses encargos. E se ninguém se responsabilizar por esses encargos, são eles que vão ficar com esses encargos. E o Governo estará longe deles. Depois, só para terminar, faça favor, Sr. Deputado. O cartão europeu de saúde, muito bem, sim senhor. E se o Estado de residência não assumir os encargos, como é que é? E agora pergunto outra coisa. E os imigrantes não têm, para terminar, Sr. Faça favor. Os imigrantes não têm o cartão europeu de saúde. Por exemplo, os milhares de imigrantes, supostamente perto de 200 mil, que vivem no Reino Unido, que estão a trabalhar no Reino Unido, e que graças aos voos mais democratizados que existem, vêm cá de fins de semana, muitas vezes, e esses não têm cartão europeu de saúde. Como é que é com esses? E os imigrantes que vivem... Sra. Deputada, tenha calma. Eu, quando a vi sentada, já sabia o que é que ia fazer. E os imigrantes que vivem fora da Europa, como é que isso acontece? Portanto, são as respostas que gostávamos de obter. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Para responder, dou a palavra ao Governo, dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Santos, é de facto, como disse o Sr. Deputado Miguel Santos, presumivelmente a última vez que nesta legislatura estarei presente no Parlamento e devo dizer que o venho cá com muito prazer. É mesmo a 18ª vez que participo, eu estou membro do Governo há 16 ou 17 meses, é a 18ª vez que venho ao Parlamento, 12 vezes às comissões e 6 vezes ao plenário, o que me mostra uma enorme vontade de escrutínio por parte do Parlamento, que eu quero saudar, mas também acho que reconhecer uma enorme disponibilidade, como não podia deixar de ser da equipa ministerial da Saúde. Eu não estou a contar nestas vezes, as vezes que, não vindo o Ministro, vieram os seus Estados de Estado, que também aconteceram vários. Portanto, registro em 17 meses, é a 18ª vez que venho ou à Comissão ou ao plenário, que acho que, considerando que o Parlamento faz férias algures entre julho e setembro, é mesmo uma média bastante superior a uma vez por mês de vinda ao Parlamento. Segunda nota, Sr. Deputado Miguel Santos, eu recomendo prudência e humildade na análise dos temas da mortalidade. É verdade que nos preocupa sempre que há excesso de mortalidade por comparação com os períodos homólogos, por comparação com a comparação que é feita, mas vamos lá ver. Em 2023, morreram em Portugal cerca de menos 6 mil pessoas por comparação com 2022, apontando os especialistas para a ideia de que nós teremos regressado para os níveis de mortalidade pré-pandémica, ajustados naturalmente às modificações demográficas. Não se podem fazer análises de mortalidade isoladas com base dos acontecimentos de 3, 4, 5, 6 dias. São dias de excesso de mortalidade, preocupam-nos, merecem análise, merecem atenção,
mas têm que ser vistos integradamente. É preciso, aparentemente, a situação estará desse ponto de vista sanada, sendo certo que eu dou esta minha mensagem tem uma componente de tranquilidade, mas, enfim, haverá agora uma segunda vaga da gripe ou não haverá uma segunda vaga da gripe, o impacto da baixa das temperaturas que vai sentir nos próximos dias, qual vai ser, tudo isto tem que ser visto com muita prudência e com muito cuidado, não há nisto nada enfim, é preocupante, mas não há nada de atípico do ponto de vista da ocorrência destes acontecimentos. Sobre o tema que aqui nos traz mais diretamente, o Sr. Deputado acabou por dizer tudo, é que este despacho está em vigor desde o dia 2 de fevereiro de 2023, já fez praticamente um ano, está em aplicação e eu não conheço quem se queixe de efeitos nocivos da aplicação deste despacho. Não estou a dizer que não, eu estou disponível para o... É que não há problema nenhum, vamos distinguir as duas questões que estão em causa. Todos os cidadãos portugueses têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde como sempre tiveram. A responsabilidade financeira não quer dizer que lhes vai ser cobrado nada. Eu acho que já dei este exemplo e repito aqui. Se alguma das pessoas que aqui está à volta da mesa tiver a infelicidade de ter um acidente de viação ou um acidente de trabalho, quando for a um hospital do SNS, ninguém lhe manda fatura nenhuma, mas há uma entidade financeiramente responsável. Nem sempre nós fazemos esses registros com a competência e com a diligência que vão ser feitos em todos os hospitais, mas o responsável é a seguradora. Aqui o que diz o despacho é a mesma coisa. Se houver uma entidade financeira responsável, o Estado português tem não apenas a possibilidade, mas eu até diria tem a obrigação de procurar que essa entidade financeira responsável assuma os encargos. Não há nenhuma cobrança ao cidadão. Da mesma forma que a atribuição de médico de família, eu tenho até os números os mais recentes, nós temos 159.547 utentes de nacionalidade portuguesa que estão inscritos nos cuidados de saúde primários e têm morada num país estrangeiro. É nisto que estamos a falar. Destes, 75%, 119.306, têm médico de família e 25%, 40.241, não têm médico de família. Mas não houve nesta matéria nenhuma mudança. Há o que estamos a fazer de tentativa de gerir da forma mais competente possível o Registro Nacional de Utentes. O Registro Nacional de Utentes, como eu já tive ocasião de dizer, tem cerca de 10,6 milhões de inscritos. E no território nacional, no território continental, que é o que está em causa, moram cerca do Serviço Nacional de Saúde, como sabem, não é o Serviço Regional dos Açores ou da Madeira, portanto estamos a falar só do território continental. No território continental moram cerca de 10 milhões de pessoas. O que quer dizer que há cerca de 600 mil pessoas, ou que não moram cá, no caso destes 200 mil, ou cuja inscrição nós temos que ir verificando correntemente. O que se aplica aos cidadãos que não residem em Portugal é o mesmo que se aplica aos cidadãos portugueses. É um esforço continuado de procurar saber se as pessoas não residindo cá utilizam ou não utilizam os serviços do SNS. Quando não utilizam, atribuímos prioridade na inscrição de médico de família aos que utilizam o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que isso é razoavelmente compreensível. Mas, repito, nós estamos muito atentos, e estas notícias tiveram um grande impacto a partir do mês de dezembro, então procurámos mesmo saber se havia reclamações. Não encontramos reclamações. Bem, há uma coisa de que eu tenho a certeza absoluta, não encontram ninguém a quem tenha sido emitida uma fatura pelo Serviço Nacional de Saúde, isso podem ter a certeza absoluta, e não encontramos reclamações de pessoas a quem que tinham um médico de família e que utilizassem o médico de família a quem ele tivesse sido retirado. Estamos muito disponíveis, se houver casos individuais em que a atualização do RNU resultou em alguma anomalia, de a corrigirmos de imediato, mas repito, este despacho tem aplicação há 11 meses, sem nenhuma consequência negativa que seja do nosso conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado, bem-vindos a esta Comissão, que tantas vezes os tem recebido, mais uma vez aqui requeridos para se explicarem sobre um despacho. Sr. Ministro, o que é mais faz lembrar um despacho do Pedro Nuno Santos, novo Secretário-Geral do Partido Socialista, ou um despacho dos seus Secretários de Estado, que depois têm que ser revogados em seguida. Este despacho foi publicado, não foi revogado, portanto mantém-se em vigor, mas já foi desmentido publicamente.
E nós, no Grupo Parlamentar do Chega, o que queremos do que o Sr. Ministro aqui diga hoje é o que é que vale. Vale o que está escrito neste despacho e que está, obviamente, jurídica e legalmente em vigor, ou aquilo que o Sr. Ministro e os seus secretários de Estado dizem para a comunicação social. Porque, Sr. Ministro, o senhor disse na comunicação social que todos os imigrantes portugueses, imigrantes com E, portanto, portugueses que estão lá fora, na diáspora, continuavam a ter direito ao nosso SNS e à sua inscrição nos centros de saúde. No entanto, quando nós lemos este despacho, e acho que é bom lermos, eu tenho aqui o despacho diz, no seu artigo 8º, número 2, artigo 8º, que a inscrição dos cuidados de saúde primários obriga a um registro ativo no RNU. O RNU é o Registro Nacional de Utentes. E depois diz também que o registro ativo aplica-se ao cidadão que tenha os dados referidos no número 2 do artigo 3º preenchidos a sua ficha tal. E a linha A diz cidadão com nacionalidade portuguesa e residência em Portugal. E a linha B, cidadão com nacionalidade estrangeira e residência permanente em Portugal. Portanto, não existe aqui nenhuma prerrogativa para um cidadão português com residência no estrangeiro. Sr. Ministro, o que é que está em vigor? É o que o Sr. Ministro diz ou que é o que está na letra da lei? Obviamente que é o que está na letra da lei e, portanto, o Sr. Ministro não tem correspondido à verdade quando fala aos jornalistas e aos portugueses, dizendo que todos os portugueses que estão na diáspora continuam a ter direito a estar inscritos nos cuidados de saúde primária. E nós vemos isso num total cenário, num contexto da realidade atual. Sr. Ministro, o Sr. Ministro desconhece porque é que este despacho está agora a dar este broá e está a dar esta revolta na comunidade portuguesa estrangeira e também nos portugueses. Desconhece porque é que é agora, ao fim destes meses todos de publicação. Eu vou-lhe explicar. Olha, na segunda-feira estive no Hospital Distrital de Santarém, onde pessoas aguardavam mais de 10 horas por serem atendidas. A capacidade do Serviço de Medicina Interna ultrapassava os 200%, com mais de 300 pacientes internados, e quando, naquela cidade, o SNS 24 enviou durante 3 dias as pessoas que ligavam para o SNS, segundo a sua recomendação, ligavam para o SNS 24 e eram enviadas para o centro de saúde da cidade, chamado Centro de Saúde de São Bento, onde durante 3 dias não existiram médicos, Sr. Ministro. Portanto, o seu SNS 24, sob sua recomendação, para onde as pessoas ligavam, estava a enviar pessoas para um centro de saúde sem médico de família. E, portanto, obviamente que isto é uma situação que não é só de Santarém, por onde eu sou eleito, é uma situação que se replica em todos os distritos do país e é por isso, Sr. Ministro, que agora isto está a causar tanta revolta, porque as pessoas se sentem mal atendidas, sentem que não têm um acesso devido e constitucionalmente garantido por eles, que lhes é garantido constitucionalmente, aliás, peço desculpa, e, portanto, o que está aqui em causa é uma discriminação dos portugueses que tiveram de sair de Portugal, também muito por culpa do vosso governo, que há 9 anos que está a afundar o país. Este despacho, Sr. Ministro, é inconstitucional porque não respeita o artigo 64º da Constituição, onde diz que todos os portugueses têm acesso à saúde, não diz todos os cidadãos portugueses, nem sequer diz todos os cidadãos portugueses com residência em Portugal, diz apenas todos, e diz também que é um serviço universal, que o SNS é universal. Portanto, Sr. Ministro, se é universal, não pode discriminar entre quem tem residência e quem não tem residência. Mas mesmo que o Sr. Ministro desconhecesse a Constituição, que eu sei, obviamente, que não desconhece, o Sr. Ministro não pode alegar que não desconhece a nova Lei de Bases da Saúde, que foi tão anunciada como uma cura para todos os males do SNS, uma nova Lei de Bases da Saúde feita pelo seu partido em acordo com a extrema-esquerda, e nessa nova Lei de Bases da Saúde, no artigo 21º, diz que todos os cidadãos portugueses, e aí já explicita, todos os cidadãos portugueses têm acesso ao SNS e aos cuidados de saúde primário. Muito obrigado, Sr. Ministro, o artigo 21º da sua Lei de Bases da Saúde e o artigo 64º da Constituição Portuguesa obrigam a que o Sr. Ministro, se tiver o mínimo de decoro, antes de acabar o seu ato governativo, antes de acabar o seu mandato, devia revogar este despacho e não dar esse sabor amargo ao próximo governo para que o faça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro. Dispõe de 4 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Eu já dei a resposta anteriormente, eu não tenho nada para acrescentar. Quer dizer, vamos ver, não é pura e simplesmente verdade que haja qualquer restrição aos imigrantes portugueses no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E, aliás, a demonstração disso é que não apresentam nenhum caso concreto. E este assunto foi descoberto um ano depois do despacho estar publicado no Diário da República, que ainda não é provavelmente um órgão confidencial, acho que é um órgão de acesso geral, e estar em aplicação. E repito os números que disse anteriormente. Há 159.547 utentes de nacionalidade portuguesa com inscrição nos cuidados de saúde primários e residência no estrangeiro. Nenhum deles foi excluído do SNS. E até 75% deles, 119.306, têm mesmo médico de família, mesmo residindo no estrangeiro. O que se trata apenas de ver é de gerir de forma adequada o Registro Nacional de Utentes, procurando otimizar a nossa capacidade de resposta. Eu agradeço as suas palavras sobre o Hospital de Santarém, porque são uma oportunidade para agradecer aos profissionais desse hospital, como tenho agradecido a tantos outros, o esforço enorme que as pessoas têm feito. Olha, felizmente, hoje, se consultar o portal da transparência, a esta hora, não há nenhum doente à espera de mais de 40 minutos para ser atendido na urgência do Hospital de Santarém. Mas isso deu um enorme trabalho nos últimos dias. Os profissionais tiveram que fazer um esforço gigantesco para atender as pessoas. E há uma coisa de que eu estou certo, é que foi mesmo no Serviço Nacional de Saúde que, com todas as dificuldades, com demoras excessivas, que eu lamento e que nós temos que procurar melhorar, foi mesmo no Serviço Nacional de Saúde que as pessoas foram atendidas. E admito, Sr. Deputado Pedro Frazão, que possa ter havido um ou outro erro na referenciação pela linha de saúde 24. É um processo muito complexo e estamos também a evoluir nesse processo, mas isso não exclui que no passado fim de semana, uma vez mais, cerca de 20 mil portugueses, quase 17 mil, mais de 17 mil portugueses tenham sido atendidos nos centros de saúde que estiveram a funcionar durante o fim de semana em período extraordinário. E eu quero também aqui enaltecer os portugueses que ligaram para a linha de saúde 24 e foram aos centros de saúde e enaltecer os profissionais que mantiveram os centros de saúde abertos. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Berta Nunes, faça a favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Estado, ali o nosso colega deputado do PSD, Miguel Santos, fala sempre com muita prosápia, mas nem sequer se dá o trabalho de ler os documentos com alguma atenção. Só para corrigir, o cartão europeu de seguro de doença é válido também para o Reino Unido. Isso está no site da Segurança Social, bastava ir lá tirar cartão europeu de seguro de doença e então ele é válido para os 27 Estados-membros da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Reino Unido. Eu até, se quiser, até lhe deixo para ler, porque na verdade, já agora, não chego lá, mas vai por aqui. Mas vai por aqui. Por isso, Sr. Deputado, convinha ler os documentos com alguma atenção. Agora o Sr. Deputado pergunta assim, e fora da Europa? Sim, isso é uma boa questão. Fora da Europa, há situações em que o Estado português tem acordos, há situações em que o Estado português provavelmente não tem acordos, mas o que é que pretende este despacho, que aliás não tem nada de inovador, a não ser acrescentar e clarificar a questão dos residentes permanentes no território nacional? O que diz é que, de facto, e isto poderá ter causado alguma confusão, é que as pessoas, os portugueses residentes no estrangeiro, que não têm médico de família, porque se tiverem médico de família estão no registro ativo, permanecem no registro inativo. Qualquer cidadão que não tenha médico de família e não frequente o centro de saúde fica no registro inativo. Mas o registro inativo não significa que a pessoa... Desculpe lá, não percebi bem, também não deve interessar. O registro inativo não significa que a pessoa deixa de poder ser atendida no centro de saúde. Significa que vai ao centro de saúde e faz um contacto esporádico. E mesmo cidadãos, e isso já não é de agora, mesmo portugueses que não frequentam o centro de saúde, e normalmente nós falávamos 5 anos de não ter ido ao centro de saúde,
também ficam no registro inativo, mas podem a qualquer momento dirigir-se ao centro de saúde e serem atendidos e fazer o que nós chamamos uma consulta, um contacto esporádico. Por isso, há muitos atendimentos nos centros de saúde que são contactos esporádicos de utentes que não têm médico de família. E é assim que sempre tem funcionado. Agora, o que pode ter causado aqui algumas dúvidas é que, de facto, o despacho, no seu artigo 6, em relação à responsabilidade financeira, diz sobre o registro inativo, com exceção das decisões de óbito, aplica-se a condição de encargo assumido pelo cidadão. Mas depois, isto é no número 1 do artigo 6, mas depois no número 2 diz, sem prejuízo do referido no número anterior, os encargos podem ser assumidos por uma entidade terceira financeiramente responsável nas situações aplicáveis. Ora, aqui, este despacho também diz uma coisa que me parece importante, que é que este despacho deve ser regulamentado e devem ser clarificados os procedimentos. Eu penso que há aqui lugar a clarificação. O regulamento existe, não o encontramos. Ele diz aqui que deve ser publicitado e pode haver aqui lugar a clarificação. E em relação aos imigrantes portugueses, é evidente que tem que ficar bem claro que eles não só têm acesso, como não vão pagar do seu bolso. Se forem cidadãos europeus ou dos outros países que eu referi, incluindo o Reino Unido, eles devem, como nós, quando saímos de Portugal, devemos ter o cartão europeu de segurança, que aliás é muito simples de pedir, pode-se pedir online e é gratuito e tem uma validade de 3 anos, agora ficam a saber. Mas qual é o objetivo? Isto também é importante. Qual é o objetivo desta questão, desta situação e desta regulamentação? O objetivo é que temos muitas pessoas, muitos portugueses, que estão a viver num outro país, descontam para esse país, seja para a Segurança Social, seja para qualquer sistema de seguro de saúde, e o Estado português tem a obrigação de cobrar a esse Estado, por onde o cidadão português está a trabalhar e a descontar, tem a obrigação de cobrar a esse Estado os custos do atendimento. Isso é boa gestão. Isso é boa gestão do centro de saúde e, de facto, estes custos do atendimento devem ser cobrados aos Estados onde os portugueses estão a descontar. Desculpa, Sr. Presidente, mas eu acho que também deu ali mais um minuto e tal aos nossos... É o que estou a dar, Sr. Deputado. Está bom. E só para terminar, Sr. Presidente, porque não quero de forma nenhuma desrespeitá-lo, só para terminar, é a obrigação do Estado português cobrar aos outros Estados se de facto o cidadão está a descontar para esses Estados, porque nós não somos um país rico e se não fizermos estamos a gerir mal o nosso sistema de saúde. E depois dizemos que ele tem muitos encargos, isto e aquilo que temos que gerir bem. E é isso que se pretende aqui. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Sr. Presidente, pedia a palavra para uma interpelação à mesa. Faça favor, para uma interpelação à mesa, Sr. Muito bem, Presidente. faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, durante a intervenção da Sra. Deputada Berta Nunes, eu fiz um à parte. A Sra. Deputada disse que não tinha percebido, mas que também não interessava na sua persporrência e superioridade moral habituais. Mas eu acho que interessa, Sr. Presidente, porque eu estava a tentar alertar a Sra. Deputada Berta Nunes para que a falta de honestidade intelectual daquilo que ela estava a dizer. A Sra. Deputada Berta Nunes estava, e acho que devemos esclarecer quem nos ouve. A Sra. Deputada Berta Nunes disse que os portugueses imigrados, mas que tivessem médico de família, não passavam a inativos. Ora, não existe nenhuma norma de salvaguarda no despacho que salvaguarde essa situação. O que diz é, no número 4º, artigo 2, o registro ativo, artigo 4º, número 2, o registro ativo aplica-se ao cidadão e posso pedir a distribuição desta norma. O artigo 4, número 2 diz, o registro ativo aplica-se ao cidadão que tenha os dados referidos no número 2 e no número 2 está a residência em Portugal. A seguir a este artigo, não existe nenhuma norma de salvaguarda dizendo que se o imigrado português tiver médico de família, não o vai perder. Portanto, o imigrado português, mesmo que tenha médico de família, vai perder o seu registro ativo no RNU. É isso, o Sr. Ministro diz que não com a cabeça, mas é isso que está na letra do despacho. É isso que está na letra do despacho, Sr. Ministro. E já agora, aproveito também Sr. Deputado, já passou 1 minuto e 20, uma interpelação à mesa tem 1 minuto. Sr. Deputado, peço desculpa.
É que Sr. o Deputado, Sr. peço Ministro não respondeu às Muito bem, perguntas Sr. do Deputado, meu grupo peço parlamentar, desculpa. nomeadamente Temos segundas rondas, sobre a temos- constitucionalidade deste despacho Sr. Deputado. e a concordância com a lei de bases Sr. Deputado, muito Sr. obrigado. Presidente, eu queria fazer uma Com interpelação à certeza. mesa também. Faça favor, Sra. Deputada Berta Nunes. Queria fazer uma interpelação à Deputados. mesa, Sr. Presidente. Senhores deputados, Muito simples faça e muito favor. breve. Faça favor. Um utente inscrito no médico de família está no registro ativo, ponto final. Não há aqui mais nada em relação ao assunto a dizer. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Faça favor, Sr. Deputado. O Sr. Presidente, o Sr. Presidente é Miguel um Santos. democrata e faz a gestão dos trabalhos de uma forma correta e quando concede uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, seguramente que não está à espera, nem controla o que é que o deputado interpelante vai dizer. Obviamente que não, nem tem que controlar. Mas aquilo que nós assistimos agora, e vimos assistindo nos trabalhos da Comissão de Saúde, é que o Sr. Deputado do Chega não faz interpelações à mesa. Como imagina o Sr. Presidente, os seus deputados, a Sra. Deputada Berta, eu ouvi aqui uma série de argumentação, até nem tanto por si, para ser franco, mais pelo Sr. Ministro, com os quais eu não concordo, e tenho esclarecimentos a prestar e tenho perguntas a fazer. Agora, uma coisa é aguardar pela ronda seguinte, onde eu tenho a oportunidade de intervir e de colocar essas questões. Outra coisa é tentar monopolizar os trabalhos e não deixar que os outros grupos parlamentares possam intervir nas mesmas condições e iguais para toda a gente, nomeadamente os grupos que estão inscritos a seguir. E, portanto, Muito obrigado, Sr. Deputado. não adianta muito o que eu estou a dizer, porque será a última reunião da Comissão de Saúde, mas também gostava de deixar aqui este registro sobre a forma como o Sr. Deputado do Chega continuamente monopoliza os trabalhos e tenta que os trabalhos não decorram de uma forma obrigado, igual Sr. para Deputado. todos e normal. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Muito bem, vamos retomar a normalidade dos nossos trabalhos. Dando-lhe a palavra, Sr. Ministro. Dispõe. Aguardo serenamente para podermos prosseguir com esta última reunião da Comissão. Eu percebo a excitação deste último momento. Vamos então, Srs. Deputados, se me permitem, ouvir o Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes, pelos seus esclarecimentos. Eu repito, até à exaustão, este despacho foi publicado no Diário da República no dia 2 de fevereiro de 2023, está quase a fazer um ano de idade. Está em plena aplicação desde essa altura, sem que tenha resultado nenhuma das consequências que alguns dos seus deputados querem à viva força extrair do despacho. Não há nenhuma consequência como a que descrevem. Há mais de 119 mil cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que continuam a ter médico de família. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Os nossos imigrantes têm pleno acesso ao Serviço Nacional de Saúde sempre que dele necessitarem e não vão pagar por isso. Coisa diferente é saber se o Estado pode, mas no meu entender até deve procurar saber se há uma entidade financeira responsável que possa vir, junto à qual se possa vir a ressarcir, como acontece, repito, se algum dos senhores deputados ou algum dos seus familiares tiverem infelicidade de ter um acidente de viação ou um acidente de trabalho e for ao SNS. Ninguém descobre nada, mas há uma entidade financeira responsável e a minha expectativa é que o SNS não deixe de intervir sobre essa entidade financeira responsável. Tenho até dúvidas que o faça com a prontidão e com a que devia fazer, mas é mesmo assim que as coisas devem ocorrer. Devo dizer que este despacho, naturalmente, é complementado por um conjunto de regulamentação e de normas interpretativas que a CSS tem vindo a aplicar, e é isso que me permite dizer o que estou a dizer, com absoluta certeza de não poder ser desmentido. É que ninguém... Ainda há um último tema. É que a passagem do registro de ativo a inativo ou de inativo a ativo é chegar ao balcão do centro de saúde mais próximo. Não julgo que é preciso meter um requerimento ao ministro. Um cidadão está inativo, apresenta-se no balcão do centro de saúde, demonstra que tem condições para estar ativo e passa a ser ativo. Precisa de cuidados, é atendido como um utente esporádico, como tantas vezes acontece. As centenas de milhares de portugueses que durante o verão vão passar férias ao Algarve são atendidas nas unidades de cuidados de saúde primários do Algarve como utentes esporádicos, não estão inscritos lá.
Quer dizer, vamos ver, tudo isto é relativamente normal, mas a demonstração, vamos ver, imagina, o despacho tinha sido publicado há um mês. Bem, eu até conseguia compreender um certo ambiente de alarme e de incompreensão sobre o despacho. Não, o despacho está em vigor e em plena aplicação há um ano, sem que tenha ocorrido nada do que afirmam temer. Portanto, é completamente um não assunto. É um não assunto, é um tema sobre o qual é um instrumento de gestão do Registro Nacional de Utentes, do qual tem resultado, por parte da ACSS, uma gestão bastante prudente, que tem evitado todos os malefícios que os seus deputados querem apontar a este documento legal. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada. Vamos ouvi-la atentamente. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado. Eu já percebi que nesta audição vamos estar a brincar com as palavras a audição toda, porque há uma coisa diferente entre as pessoas poderem ser atendidas nos cuidados de saúde primários, como qualquer pessoa que não tenha médico de família dirige-se a um centro de saúde e é atendida, outra coisa completamente diferente é ter acesso a um médico de família que sempre teve. Este despacho tem aqui 2 pontos. Quando esta audição foi motivada aqui por 2 pontos. A questão do pagamento, de se os imigrantes iriam passar a pagar pelos cuidados de saúde, eu acho que o comunicado que foi lançado é claro, tem a ver com a entidade que faz o pagamento, acho que podemos avançar essa parte. Mas esta questão, relativamente ao registro inativo ou ativo, estamos efetivamente a brincar com as palavras. O que diz o despacho do Registro Nacional de Utentes, diz que a inscrição nos cuidados de saúde primários implica a um registro ativo. O registro ativo atribui um médico de família, mas diz que o registro ativo se aplica, e resumindo, a cidadãos com nacionalidade portuguesa e residência em Portugal. Portanto, se um cidadão português não tiver residência em Portugal, o que significa que fica inativo e fica sem médico de família. E isto tem que ser claro para toda a gente. Depois podemos discutir. Mas isto é o que está escrito. Não vale a pena dizer, como a deputada Berta Nunes disse, que o registro, quem tiver médico de família, fica sempre ativo. Não é verdade. Se ele não viver em Portugal, não vai ficar ativo. Depois, mas isto para dizer e pegando no comunicado que o Sr. Ministro fez e que já reiterou aqui várias vezes, a dizer que isto já tem ocorrido, as alterações têm ocorrido e que não têm sido reportadas situações. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, simplesmente se a informação não lhe chegou ou se o Sr. Ministro está simplesmente a mentir. Porque eu tenho aqui uma reclamação na minha mão que chegou ontem de um pai que tem um filho que está em Oxford, que por acaso é enfermeiro em Oxford, e que o filho perdeu o médico de família exatamente porque não tem morado em Portugal. E como este, tenho vários casos que lhe posso enviar. Portanto, não venha para aqui dizer que isto não acontece e que está tudo a ser aceito pelas pessoas. Nós podemos, efetivamente, discutir prioridades. Isto só acontece porque, obviamente, o Partido Socialista não foi capaz de cumprir a promessa de dar um médico de família a toda a gente. Como não é capaz, vai arranjar outras alternativas para abrir vagas nas listas para atribuir médicos de família. Novamente, podemos discutir isso, são critérios de prioridade quando os recursos não existem. Agora, não podemos mentir e dizer, primeiro, que as pessoas ficam com médico de família com um registro inativo, porque não é verdade, e pergunto-lhe, nesta situação, de facto, o que é que tem a dizer a alguém, uma pessoa que tem um médico de família a vida toda, vai durante 3 anos para um projeto no estrangeiro, perde o médico de família. Isto faz sentido? Pergunto-lhe uma pessoa que esteve aqui durante 10, 20, 30 anos com carreira contributiva, pagou impostos, teve o seu médico de família. Entretanto, os filhos emigraram, a pessoa vai ter com os filhos, eventualmente, tem que mudar a morada fiscal porque abre uma empresa, porque quer para viver junto dos filhos, continua a manter a sua segunda residência em Portugal. Deve perder o médico de família? Portanto, a minha pergunta é, quando criam estes despachos, pensam nestas situações todas? Ou tentam explicar às pessoas se isto faz sentido ou se não faz sentido? É porque não é a questão do despacho estar implementado há 10 meses e ser de fevereiro, porque de facto as reclamações existem. Não há uma comunicação a explicar isto às pessoas, não se explica às pessoas se isto é justo ou porque é que isto é justo e, de facto, isto só resulta da incapacidade de se atribuir um médico de família e era isso que eu gostava que nós estivéssemos aqui a discutir, que fosse, em vez de estarmos a discutir como é que podemos arranjar mais vagas nas listas e de tirar utentes das listas, gostava que estivéssemos a discutir como é que vamos atribuir mais médicos de família. E neste sentido, a Iniciativa Liberal já tem apresentado muitas propostas neste sentido e eu gostava de terminar a minha intervenção nesta ronda por lhe perguntar, por exemplo, nesta questão da oferta,
a proposta relativamente, por exemplo, aos acordos com as misericórdias, que agora, pelos vistos, teve uma procura extremamente significativa e as consultas contratualizadas, que foram feitas contratualizadas com o Estado, do Estado com as misericórdias, esgotaram-se. Portanto, eu pergunto se estão focados em aumentar a oferta de consultas de médicos de família ou se estão focados a tirar pessoas das listas para arranjar vagas. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Bem, Sra. Deputada, eu aceito com humildade democrática a sua crítica sobre a existência de uma reclamação. Agora, se a reclamação lhe chegou ontem, a mim, de facto, desconheço, não sei se a reclamação foi enviada para o Ministério ou não, se não foi, se me fizer chegar, eu tenho o maior prazer em ver o que aconteceu em concreto. Há uma coisa que eu lhe garanto. Se essa descrição corresponde a isso, não foi por essa razão que deixou de ter médico de família. Seguramente já não o utilizava. A somar a isso, não o utilizaria há mais de 5 anos. E aí, naturalmente, há uma atribuição de prioridades. Eu devo dizer que até neste tema da gestão, nada disto é novidade. Desde sempre houve normas sobre, por exemplo, como é que se organizam listas de utentes e qual é a prioridade como se organizam. Vamos recrutar este mês... Durante este mês vão entrar para os cuidados de saúde primários 102 novos especialistas. O concurso fechou ontem, e, enfim, não posso garantir que entrem todos este mês, mas entre este mês e o próximo vão entrar 102 novos especialistas. Há regras para a constituição das listas não são construídas ao calhas. Há um conjunto de prioridades. As pessoas com mais idade têm prioridade, as famílias que têm crianças com idade inferior a não sei que idade, há um conjunto de critérios. O critério da não utilização associada a uma morada no estrangeiro é um critério como outro qualquer. É um critério razoável, aliás, acho eu. Quer dizer, nada disto tem nenhum problema, porque quando a pessoa regressar a Portugal, essa pessoa está há não sei quantos anos num qualquer sítio, não utiliza o médico de família. Bem, o tema diferente é se utiliza. A demonstração do que eu estou a dizer, Sr. Deputado, a demonstração do que eu estou a dizer é absolutamente correta. É isto, são os números que eu lhe repito. No RNU... repito estes números porque acho que são muito importantes. Há 160 mil utentes inscritos com residência no estrangeiro e desses, 119 mil têm médico de família. Portanto, o tema é o tema da gestão da prioridade na atribuição de médico de família, que não tem a ver com o local de residência, tem a ver com tudo. E naturalmente, evidentemente, Sra. Deputada, num cenário de escassez relativa. Isto só se aplica... relativa, claro, porque a escassez não é igual em todo lado. Há sítios onde há cobertura plena, e nos sítios onde há cobertura plena, seguramente que ninguém se dedica a este tema da gestão da lista. Se há cobertura plena, está resolvido o problema. Mas o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer um enorme esforço para atrair os médicos especialistas que se vão formando. E isso é uma resposta útil. Este concurso, evidentemente que este concurso captou 102 médicos para 800 vagas ou 900 vagas, que são todas aquelas que nós necessitávamos. Mas isso é mesmo assim, nós não temos médicos suficientes para todos os lugares, senão o problema não existia. Mas vamos lá ver. Qual era o número relevante neste concurso? Houve 73 médicos que acabaram a especialidade na segunda fase, na segunda época de 2023. 73 num continente, 75 ao todo, mas um era na Madeira, outro era nos Açores, portanto, no continente 73. Desses 73, 62 fixaram-se no concurso. Uma taxa de fixação de 85% que, se quer saber, ultrapassou a minha expectativa e ainda houve 40 médicos que estavam fora do SNS que vieram ao concurso e que ficaram no SNS. Claro que o número de concorrentes foi muito superior, os concorrentes admitidos foram 143, mas houve médicos que, nos lugares que estavam disponíveis, já não estavam interessados. Isso, temos que aceitar isso. E vamos continuar esse esforço de fixação. Tínhamos conseguido mais de 90% de fixação nos médicos da primeira época, conseguimos 85% de fixação dos médicos da segunda época. Agora, o número de médicos não chega. Por isso, associamos a outra medida, generalização das unidades de saúde familiar modelo B. Em janeiro, passaram ao modelo B 222 unidades de saúde familiar. Se tiver em conta que desde que começou a haver unidade de saúde familiar modelo B, em 2009, até
ao final de 2023 tinham sido 268, há de ver que de uma vez só nós quase duplicamos o número do USFs de modelo B. E com isso, quando essas listas de utentes das USFs de modelo B começarem a ser reconstituídas, nós vamos também alargar, a minha expectativa é pelo menos mais de 200 mil pessoas com médico de família. Agora, isto é um esforço continuado e é um esforço que, pelo menos até ao final de 2024, se vai confrontar com um problema, que é o problema de continuar a haver aposentações em número muito significativo de médicos que atingiram a idade para se poderem aposentar. Temos que ir lidando com esse problema para, de forma paulatina, o resolvermos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, esta questão da limpeza de listas, de limpeza administrativa, de expurgo de listas, é uma prática habitual em todos os governos. Se bem me recordo, o governo PSD-CDS de 2012 fez precisamente a mesma coisa. Quem há 3 anos não iria, até por sorte, porque não tinha um contacto com o médico de família, porque era saudável ou porque não precisava, era eliminado e também expurgado. Nessa altura também recordo que tínhamos 1.657.000 utentes sem o médico de família. Estou a falar de finais de dezembro de 2015. Portanto, mas também lhe digo que em dezembro de 2019 tínhamos 730.000 utentes sem médico de família. Hoje temos mais de 1.700.000. Portanto, isto revela que é preciso, não é usar destas, vou-lhe chamar estratagemas, para dizer que temos mais utentes com médicos de família e que vamos eliminando esta lista enorme, porque o caminho não é este. Nós estamos a falar desta situação do registro inativo e da situação da limpeza de listas, que é feita relativamente a quem está no estrangeiro e quem é saudável. E nós, naturalmente, o que temos que dizer é que as pessoas, independentemente destas condições, são cidadãos portugueses e são cidadãos que têm iguais direitos. Pronto. Por isso, não há aqui que encontrar estas medidas. O que é preciso é aumentar a capacidade de resposta. E é isto que nós temos que questionar também aqui, colocar aqui acima da mesa. Porque onde é que fica o caráter preventivo? Ficamos descansados por tirar os doentes das listas e achar que está tudo resolvido. Onde é que fica o caráter preventivo e a promoção da saúde? Que é a essência dos cuidados de saúde primários. E uma das questões que se tem que fazer é se os profissionais de saúde foram ouvidos e foram considerados, qual foi a sua opinião relativamente às listas que tinham e o que é que estava a acontecer relativamente às suas listas. E naturalmente, também temos que perguntar o que é que acontece a estas pessoas, porque eles não deixam de ser utentes, eles continuam a ser utentes. Quer quem é saudável, que não vai há 5 anos, agora, salvo erro, o critério é este, não tem contacto, quer quem mesmo com o critério do PSD, que era de 3 anos. Portanto, independentemente de tudo isso, o que é preciso é encontrarmos respostas. Por isso, nós não conseguimos perceber qual é o fundamento, apesar do Sr. Ministro ter esforçado bastante, qual é o fundamento de que os imigrantes e todos os outros deixem de estar ativos. É, de facto, uma limpeza de listas. E agora também lhe pergunto qual é o impacto que isto tem. Desde logo nas consultas, que impacto é que tem tido? E se isto também está a ser feito a outros níveis, nomeadamente em listas de utentes para cirurgias, para tratamentos, para exames, se isto também está a haver, de certa forma, aí alguma limpeza de listas, o que é que está a ser feito? Depois, há aqui uma outra tentativa artificial de atribuição de mais médico, que é esta questão da USF modelo B. Sim, porquê? De redução das listas. Porque vão sobrecarregar os médicos com mais utentes. Este modelo do USF tipo B é de sobrecarregar os médicos com mais utentes. Tem um impacto que é 300.000 utentes. Ou seja, vamos atribuir, não são mais médicos que vamos ter, vamos passar a ter mais utentes por médico. São mais 300.000, são 300.000. Continuamos a ter uma lista imensa, enorme de utentes sem médico de família. 1.400.000. Portanto,
Nem aqui é a solução. Depois, uma questão que o Sr. Ministro já aqui falou com algum receio, muito devagarinho, finalmente, agora na última intervenção, tem a ver com as reformas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Faça favor, Sr. Deputado. O ano passado foram 822 médicos que se reformaram. Este ano, como é que vai ser? O pico ainda está para se atingir. Vamos ter o mesmo número? Que impacto é que isto vai ter? É que vai subcarregar mais os mesmos médicos com mais utentes, mas vamos deixar de ter médicos porque não tomam as medidas de valorização salarial, das carreiras, fixação. E já agora diga-nos lá, a tão defendida por o Sr. Ministro, dedicação plena, que efeitos é que isto está a ter? É obrigatoriedade para o modelo B, mas que efeitos é que isto está a ter no Serviço Nacional de Saúde? Que adesão é tão desejada pelo Sr. Ministro, mas parece-me que não é tão desejada pelos médicos, pois não? Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, Sr. Ministro da Saúde, disponho de 4 minutos. Faça favor, Sr. Ministro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Eu acho que este debate tem muitas vantagens. A melhor delas é que, aparentemente, fazendo fé nas palavras da própria deputada Joana Cordeiro, o tema da responsabilidade financeira está resolvido. Já é um assunto arrumado. Já perceberam que, que o tema da responsabilidade financeira é uma coisa que não tem nenhum problema. É um ato de gestão normal. Devo dizer ao Sr. Deputado que eu vou repetir os números. 75% dos utentes residentes no estrangeiro, inscritos no SNS, têm médico de família. E ninguém lhes tirou o médico de família. Aos que utilizam o médico de família, isso não tem problema nenhum. E, enfim, Sr. Deputado, não é o meu papel servir de advogado de defesa do antigo Ministro da Saúde, Paulo Macedo, mas também devo dizer que é uma simplificação isso de que as pessoas perdiam médico. Eu estou à vontade para dizer isso, porque na altura ainda sou utente de uma unidade de saúde familiar no Porto e já não utilizava o médico e recebi uma carta, exatamente. A carta não me tirava... Deixa-me responder. A carta não me tirava o médico de família. A carta dizia que eu não utilizava o médico de família há não sei quantos anos, coisa que era verdade na altura e continua a ser verdade depois. E que se quisesse manter o médico de família tinha que contactar o centro de saúde. Eu, se quer saber, até achei isso uma coisa razoável. Eu fui para o centro de saúde, mantive-me inscrito, não achei que fosse uma coisa despropositada. Quer dizer, é evidente que na gestão de recursos escassos, que, como o Sr. Deputado aqui lembrou bem, se verificava em 2012, em 2013, em 2014 e continua a verificar-se hoje, é evidente que é preciso adotar medidas de gestão como essa. Eu acho que faz um certo sentido procurar saber se as pessoas querem ou não querem utilizar o médico de... Agora, ninguém foi posto fora, e quem saiu pode voltar a entrar, não tem problema nenhum. Repito, é chegar ao balcão do centro de saúde, não tem problema nenhum. Agora, Sr. Deputado, novidade na sua intervenção, que eu até, enfim, eu não quero alterar a ordem normal dos trabalhos parlamentares, que o Ministro vem e responde, não são os deputados que respondem, mas é que se eu percebi das suas palavras, não sei se percebi bem, que o seu partido passou a estar contra as USFs modelo B. É que toda a reclamação política em todas as famílias do Parlamento era generalizem-se as USFs modelo B. Mas é que a USF modelo B tem intrínseco no seu modelo o alargamento da capacidade de atendimento. Está intrínseco, faz parte do modelo... Desculpa, mas é que foi sempre assim. As USFs modelo B, que todos os partidos reclamam que fossem alargadas, sempre tiveram o alargamento da lista de utentes por parte dos médicos. Não mudamos nada nessa matéria. Olha, são exatamente as mesmas regras. Desculpe lá, Sr. Deputado, foi sempre assim. E, portanto, vamos lá ver. E aliás, o sentido disso é que os profissionais das USFs modelo B são compensados financeiramente para se poderem dedicar, não numa exclusividade legalmente obrigatória, mas numa exclusividade tendencial ao Serviço Nacional de Saúde, porque são compensados financeiramente para isso, porque têm uma lista de utentes alargada. É o que faz sentido neste modelo. Eu chamo-lhe a atenção que um médico que trabalha no USF modelo B tem, no mínimo, um aumento salarial de 60% em relação à tabela base. Portanto, evidentemente que daqui se pressupõe uma maior dedicação ao serviço. Evidentemente que trabalham mais. Evidentemente por isso tem que ser compensado. Eu não estou a lamentar nem a chorar o dinheiro que nós lhe pagamos a mais. Estou a explicar que isto é evidentemente um equilíbrio. Um equilíbrio entre um esforço adicional e uma remuneração que compensa esse esforço adicional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Pousada a palavra, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas.
Bem, os debates com o Sr. Ministro já nos habituaram, enfim, a várias características. Uma delas é estarmos, em determinados debates, a debater semântica, o que é que se quis dizer, o que é que não se quis dizer, o que é que está escrito, o que é que não está escrito, o que é que cada um lê e o que é que cada um retira daquilo que está escrito, seja em despachos, seja em comunicados do Governo, etc. Nós temos aqui dois problemas essenciais. Em primeiro lugar, temos a questão da falta de médicos de família, que, obviamente, o Governo e a maioria absoluta não conseguiram resolver, objetivamente. Todas as medidas que diz que ajudarão a resolver este problema, já percebemos todos que não vão resolver este problema, nomeadamente as medidas que têm sido aplicadas, uma grande parte delas unilateralmente por parte do Governo para as carreiras dos médicos, a sua valorização profissional, não resolvem a falta de médicos de família e, portanto, isso continua a não ter uma resposta por parte do Governo. E como continua a não ter uma resposta por parte do Governo, aquilo que sobressai relativamente à matéria que estamos aqui a avaliar em particular, é que poderemos estar aqui perante mais uma forma, mais uma artimanha, mais um jogo para fazer com que o número de utentes sem médico de família possa vir a diminuir eventualmente. E, infelizmente, isso não é o que o Serviço Nacional precisa, não é aquilo que os utentes e que os cidadãos portugueses precisam do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Ministro veio aqui tentar fazer aquilo que fez com o comunicado que foi publicado no dia 13/12, a tentar desdizer aquilo que vinha nas notícias, mas, do nosso ponto de vista, acaba por continuar a confirmar aquilo que está como intenção por trás desta medida, que é, de facto, eliminar aqui listas de utentes e esconder esta realidade que é mais de 1,7 milhões de pessoas sem médico de família no nosso país, independentemente e aqui entramos na parte da semântica, o Sr. Ministro repetiu várias vezes, todos os portugueses, nomeadamente aqueles que estão imigrados, têm acesso ao SNS. Com certeza, mas nós estamos a falar da questão do médico de família, não é no geral do SNS. Todos os portugueses têm acesso ao SNS, mal seria. A questão é o médico de família que está aqui e já todos percebemos que existem casos. Mais do que isso, o vice-presidente e médicos de família, um dos factos que levou a que este despacho fosse notícia foi o facto de termos tido médicos de família publicamente a dar a indicação de que estava a ser pedido aos médicos de família que, de facto, fossem retirados utentes que estavam nesta situação. O próprio vice-presidente da Associação Nacional do SIEVS vem dizer que não compreendia esta forma de fazer, esta forma de retirar pessoas das listas e, portanto, não há aqui uma invenção, nem há aqui uma tentativa, porque somos todos muito maus e queremos todos muito mal ao SNS e, portanto, bota de inventar todos, que aquilo que o Governo quis fazer é, de facto, retirar todos os imigrantes do seu médico de família. Não! Isto surgiu porque houve médicos de família que vieram alertar para esta situação. Isto surgiu porque há utentes que já alertaram grupos parlamentares sobre esta situação. E, novamente, temos mais um debate, como muitos outros que temos tido com o Sr. Ministro, que é o Sr. Ministro ouve aquilo que lhe é dito, seja por parte dos partidos, seja por parte de utentes, seja por parte de médicos, ouve aquilo que é dito, ignora, põe para o lado e diz exatamente aquilo que quer dizer e passar a propaganda que quer passar, porque é isso que o Ministro da Saúde tem feito durante o seu mandato, é muita propaganda, está muitas vezes nos telejornais a desdizer aquilo que é a realidade que toda a gente vê, seja com as urgências, seja com a falta de médicos de família, com o que quer que seja. E, portanto, a única pergunta que se coloca neste momento, até porque poderia ter evitado toda esta confusão, é se vai ou não revogar estas alterações. É essa a única questão que, do nosso ponto de vista, importava aqui colocar, é se vai ou não revogar estas alterações ao registro Nacional de Utentes. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde tem a palavra. Faça favor, Sr. Ministro. Isabel Pires, a minha intervenção para fazer um comentário que me falhou à intervenção do Sr. Deputado João Dias sobre o tema das aposentações. Na nossa perspectiva, porquê é que é difícil fazer uma previsão
sobre o número de aposentações. É que o único número que justamente nós podemos ter é o número dos médicos, ou dos outros profissionais, mas neste caso estamos a falar de médicos que atingem a idade para a aposentação. O facto de atingirem a idade para a aposentação não significa que se aposentem. E, portanto, agora vamos ver, em número de médicos que atingem a idade para a aposentação, o pico ocorreu agora em 2023. Em 2024... ainda haverá muitos, até porque houve muitos que, tendo atingido a idade para a aposentação em 2023, não se aposentaram em 2022. Portanto, esses já estão na idade de se poderem aposentar. Progressivamente vai diminuir e eu diria que no final de 2024 não tenho dúvidas nenhumas que se atingiu o pico das aposentações e daí só se poderá vir a melhorar. O que é que fizemos estruturalmente? Primeiro, alargar o número de médicos de informação. Acho que estamos de acordo que aumentar o número de médicos de informação da especialidade faz parte desta estratégia. Nos últimos 4 anos, em 3 deles, entraram mais de 500 médicos para o internato e neste último ano cerca de 460 entraram para o internato de medicina geral e familiar. Quer dizer que nós temos em processo de formação cerca de 2.000 médicos em medicina geral e familiar. Segundo, aumentar a capacidade de os fixar. O que é que fizemos para aumentar a capacidade de os fixar? Abrir os concursos muito rapidamente, imediatamente a seguir à realização dos exames e abrir todas as vagas, correndo, aliás, o risco político de depois dizerem o Sr. Ministro abriu 900 vagas, mas só houve 300. Desta vez vão dizer, é melhor, vou dizer, abriu 900 vagas e só houve 102. Sim, é a linha política que eu entendo que é a linha adequada. A verdade é que com esta linha política, é verdade que o Governo se expôs a dizer que só conseguiu recrutar uma pequena parte dos médicos que estavam, que necessitava, isso é transparência absoluta, mas conseguimos níveis de retenção que nunca tinham sido conseguidos antes. 91% dos que acabaram na primeira época ficaram no SNS, 85% dos 73 que acabaram na segunda época ficaram no SNS e ainda trouxemos algumas dezenas que estavam fora do SNS, que vieram para o SNS. Portanto, eu acho que esta estratégia é uma estratégia correta. Terceira medida, generalização das unidades de saúde familiar, modelo B, que são algo que dá satisfação aos utentes e aos profissionais, comprovadamente, e que os senhores sempre reclamaram. Quer dizer, não sei o que mais que diga, é que sempre que aqui viemos, uma das medidas que todos achavam essencial era generalizar as USFs modelo B. Bem, quer dizer, se agora começam a pôr defeitos às USFs modelo B, bem, não sei, quer dizer, isto torna-se mesmo um diálogo mais complexo. Eu estou mesmo convencido que as USFs modelo B vão ajudar a resolver o problema. Agora, vão resolver o problema? Não, é preciso que integradamente este conjunto de medidas produza efeitos e, como se sabe, nós estamos até muito disponíveis para também estabelecer contratação, nomeadamente com o setor social, para o atendimento de utentes. Qual é o problema? O problema é que não há capacidade. Não há médicos de família, nem os suficientes no sistema e também não há fora do sistema. Porque o tema aqui não é fazer atendimento esporádico, é englobar. Nós só temos um caso no país até agora, podemos vir até mais, que já funciona há uns anos, aqui em Lisboa, em Telheiras, em que há uma equipa da Santa Casa Municipal de Lisboa que funciona atendendo doentes nos cuidados de saúde primários, cerca de 6 ou 7 mil utentes, de Lisboa. Finalmente, vamos ver, a senhora deputada Isabel Pires ainda podia ter alguma razão sobre a gestão do RNU se não se desse o facto de que, residindo no continente cerca de 10 milhões de pessoas, o RNU tem 10,6 milhões de inscritos. Portanto, há 600 mil pessoas que estão inscritas no RNU, que contam para o número do utente de ser médico de família e que não residem no continente. Entre essas estão, dos 160 mil cidadãos portugueses com residência oficial no estrangeiro, 119 mil têm médico de família, quer dizer que cerca de 40 mil não têm, mas há muitos outros inscritos no RNU, o que demonstra, aliás, que a gestão da RNU tem que ser melhorada. Ela não está a ser feita por excesso. Ela precisa ainda de ser otimizada. Agora, porquê é que ela não é otimizada rapidamente? Precisamente porque nós temos uma orientação de não a fazer de forma administrativa e automática e de ter muito cuidado cada vez que se mexe. E é por nós temos muito cuidado cada vez que se mexe que a RNU tem muito mais inscritos do que as pessoas que residem no continente, mas é também por isso que eu estou tão à vontade de dizer que sempre que aparecer uma reclamação, ela é cuidadosamente analisada e se as pessoas tiverem razão, a razão é-lhes dada e a medida é corrigida. Não há nenhuma dúvida sobre isso, não vale a pena criar aqui nenhum alarmismo, porque a nossa visão sobre o assunto é que os imigrantes têm direito ao acesso ao SNS, ao pleno acesso ao SNS. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. A Sra. Deputada Joana Cordeiro pretende fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Dirija-se-me, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Queria só pedir, eu vou pedir à mesa para distribuir uma notícia que eu referi na minha intervenção, que se chama, cujo título é Misericórdias esgotam consultas contratualizadas com o Estado e pedem alargamentos de acordos, só para mostrar ao Sr. Ministro que não há falta de médicos no setor social, porque elas até estão a pedir mais acordos. Eu vou mandar para, Muito obrigado, para a Comissão. Sra. Deputada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Peço que os serviços providenciem isso mesmo. Muito bem, vamos passar à segunda ronda. A segunda ronda é exatamente igual à primeira, com resposta imediata do Sr. Ministro, sendo que desta vez quem começa é o Grupo Parlamentar do Partido, 4 minutos, é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e é o Sr. Deputado Luís Soares a quem dou a palavra. 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu confesso que com o final da legislatura o nosso filtro começa a ser cada vez menor e eu até podia acreditar na ingenuidade do Sr. Ministro quando diz o que é que aconteceu de fevereiro até agora para criar este celeuma. Ó, Sr. Ministro, confesso que essa ingenuidade a mim não me convence. E o Sr. Ministro sabe bem o que é que aconteceu. O que aconteceu é que nós estamos muito próximos do ato eleitoral de 10 de março, que há dois assentos em discussão no círculo eleitoral da Europa e mais 2 fora da Europa, e toda a imprecisão jurídica, que é o que pelos vistos aqui nós estamos a falar, que possa suscitar confusão nessa grande comunidade imigrante, é razão suficiente para que se faça esse alarido. Não há outra razão nenhuma, sejamos todos francos uns com os outros. Porque o que nós estamos aqui a discutir, por um lado, é a questão substantiva. O Sr. Ministro já disse, mas eu queria que o Sr. Ministro voltasse a dizer na segunda intervenção para o TikTok, para o Facebook, para o Instagram, que outros partidos tanto gostam de anunciar que nenhum cidadão português residente no estrangeiro deixa de ter médico de família. O Sr. Ministro diga isso, por favor, porque parece que não é suficiente o que está escrito na lei. Nós estamos a discutir a linha A, a linha B. O Parlamento tem a responsabilidade de fazer o escrutínio político. O Governo vem aqui dizer que nenhum cidadão português residente no estrangeiro deixa de ter médico de família. E nós continuamos a discutir. Já esclareceu isso, nós continuamos a discutir. Não sei o que é que os senhores deputados da oposição mais querem. Não chega o escrutínio político. Mas depois há uma segunda nota, Sr. Ministro, que eu queria deixar, é que toda esta discussão não faria sentido nenhum se ela não tivesse, de facto, substância prática da realidade. Porquê é que os imigrantes, efetivamente, lá fora estão preocupados, Sr. Ministro? Por uma razão muito simples. É que, de facto, este instrumento que funciona tão mal é um instrumento que, quando se antevê a possibilidade de ser perdido, de facto, as pessoas mobilizam-se por eles. É que os portugueses não querem mesmo deixar de ter o SNS, Sr. Ministro. E sabe porquê eu digo isto? Isto é tão simples. É porque eu sou lá de uma terra, lá de cima do norte, que tenho uma freguesia que, no final, no mês de agosto, duplica a sua população. E eu até, como sou Presidente de Junta, vou recebendo muitos que no mês de agosto venham cá. E eu sou do tempo, não sei se é por ter 40 anos e começar já a atingir uma certa idade, em que as pessoas queriam ter residência em França, na Alemanha, nos países de onde vinham, para não perder o direito ao acesso ao Serviço Nacional onde residiam. Hoje é diferente, as pessoas querem ter de facto residência cá, para não perder o acesso ao Serviço Nacional de Saúde português. E é isto que as senhoras e os senhores deputados, talvez, bebendo um bocadinho mais da realidade do nosso país e das nossas pessoas, possam compreender. E só queria dizer mais uma coisa, Sr. Ministro, que isto chama-se isto de coerência. Longe vão os tempos onde a direita olhava para o PS e dizia assim, vocês gerem mal o SNS, são uns perdulários. Então, o Governo cria um mecanismo que esclarece, a Sra. Deputada Berta Nunes já aqui disse-o bem, que esclarece o dever, a obrigação que o Estado português tem de cobrar a outros Estados por um serviço que presta a cidadãos residentes lá, e a direita vem-se mobilizar toda contra o Governo do Partido Socialista. Ó Sr. Ministro, por amor de Deus, ao que nós chegamos. Então os senhores querem que nós deixemos de cobrar um direito que é próprio. E mais, não sei o que é que andamos a fazer neste último mês e meio. Sr. Ministro, nós tivemos o último mês e meio a discutir um caso de 2 cidadãs portuguesas que tiveram a nacionalidade portuguesa, que tinham residência cá e que vinham aqui receber alegadamente, indevidamente, um medicamento. E agora que nós esclarecemos o dever do Estado português de cobrar ao estrangeiro, aos outros Estados-membros, os senhores venham para cá. Os senhores não têm coerência nenhuma. E, portanto, que fique muito claro o seguinte, nós não estamos aqui a discutir nada de políticas de saúde, nem unidades de saúde familiar, nem o alargamento. Isto é eleitoralismo puro. E, por isso, eu só quero pedir ao Sr. Ministro, de uma vez por todas, eu fico contente com esse alarido do lado de lá, porque, de facto, cai por terra, é um logro aquilo que se está aqui a fazer, mas tudo bem. Sr. Ministro, diga, por favor, mais uma vez, para que a sociedade e para que todos percebam
que não há nenhum cidadão português residente no estrangeiro que deixe de ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ter a oportunidade, vai ter a oportunidade de fazer as perguntas todas ainda. Senhores deputados, volto serenamente a pedir para podermos prosseguir os nossos trabalhos. Sr. Ministro, tem direito à resposta. 4 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. E muito obrigado por essa reafirmação de confiança no Serviço Nacional de Saúde. Porque é verdade que este debate põe várias coisas a nu e nós não fugimos e não devemos desvalorizar nem os problemas e as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Mas é verdade que este debate também demonstra, com clareza, como as pessoas sentem a importância do Serviço Nacional de Saúde. Porque basta o anúncio, ainda que infundado, do risco das pessoas perderem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, para as pessoas se mobilizarem em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho isso como uma coisa que globalmente é positiva. Segunda nota, ao Sra. Deputada Joana Cordeiro, permita-me que o Sr. Deputado que eu aproveite, ao Sra. Deputada Joana Cordeiro, eu tenho uma relação muito profunda com as misericórdias, não tenho nenhum problema com isso. O primeiro grande acordo entre o Estado português e as misericórdias para a prestação de cuidados de saúde num conjunto de hospitais das misericórdias foi feito por mim quando era Secretário de Estado em 2011. Todos os acordos subsequentes são acordos de renovação desse acordo original. Portanto, eu estou muito à vontade nessa matéria. No caso concreto, o Sr. Presidente da União das Misericórdias, se eu li bem a intervenção dele, referia-se sobretudo a atendimento em serviços de urgência e a consultas de especialidade. Não se referia, porque não se pode referir, à criação de equipas para suprir carência de médicos de família nos sítios onde nós temos carência. Porque nessa matéria, Sr. Deputado, digo aqui à vontade, a bola está do lado de lá. Nós estamos a aguardar a resposta a propostas que fizemos no sentido de arranjar equipas de médicos de família, de equipas de cuidados de saúde familiar, que incluem médicos de família, em zonas onde temos carência de médicos de família. Dá-se o caso, mas esse é mesmo é o que é, que onde as misericórdias têm, apesar de tudo, uma maior capacidade de mobilização de recursos humanos na área da saúde, são as zonas onde o Serviço Nacional de Saúde tem menos necessidade desse apoio, porque tem cobertura plena ou quase plena. Mas eu tenho ainda a expectativa de que, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, seja possível encontrar misericórdias e outras instituições do setor social e solidário, nomeadamente mutualidades, que possam contribuir para, nos próximos anos, ajudar a melhorar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Veremos se estas propostas aparecem. Até agora não apareceram. Sr. Deputado Luís Soares, eu acho que o tema está mais que esclarecido. Há mais de 119 mil portugueses no estrangeiro. 75% dos portugueses residentes no estrangeiro têm médico de família, o que é a demonstração de que nada desse efeito pernicioso, deste despacho que os seus deputados admito que pudessem temer, nada desse efeito se veio a verificar. E, finalmente, ainda bem que também alguém falou da gestão financeira do Serviço Nacional de Saúde, porque quando no mês de novembro foi anunciada a dívida do Serviço Nacional de Saúde, tudo isso foi muito exacerbado, esse debate, e não posso deixar de dizer que é um tema que nos preocupa, e eu, na altura, procurei insistir para que as comparações só podem ser feitas com períodos homólogos. Isto é, não se pode comparar os meses que não são períodos homólogos. Nós estivemos em condições de anunciar hoje o encerramento das contas do SNS no ano 2023. E vamos fazer a comparação. Acho que a comparação mais justa é a comparação com o último ano do governo do PSD-CDS. Talvez seja justo comparar assim. Ora, nós fechamos o ano 2023 com uma dívida total de 1.087 milhões de euros. Comparam com uma dívida total de 1.436 milhões de euros no fim de 2015. E mais importante que isso, dívida vencida, 31 de dezembro de 2015, 852 milhões de euros. 31 de dezembro de 2023, 443 milhões de euros. Uma redução quase para metade. Eu tenho muito orgulho de próximo de terminar o meu mandato, deixar o SNS como nós vamos deixar o país, com as contas certas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faça favor, Sr. Deputado, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, corrigir o lapso de há pouco. A Sra. Deputada Berta chamou-me a atenção relativamente ao Cartão Europeu de Saúde e ao Reino Unido. De facto, é aplicável no Reino Unido, no Liechtenstein, na Suíça, na Noruega e na Islândia. Tem toda a razão. Depois, em relação às respostas do Sr. Ministro e àquilo que considera de estar esclarecida a questão. Não está. O Sr. Ministro, de facto, é como eu disse, é como a onda do mar, enrola, torna a enrolar e continua a enrolar e não responde às questões efetivamente que são colocadas e que estão em causa. Portanto, ninguém lhe perguntou se as pessoas tinham acesso ou não tinham acesso. Isso é evidente. Qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que se encontre no nosso país a residir, a trabalhar ou de passagem, se apresentar numa unidade de saúde, a porta não lhe é fechada. Ou pelo menos não devia ser. Tenham calma. Ou pelo menos não devia ser fechada. Agora, o que está a acontecer é que as pessoas têm acesso, mas chegam aos estabelecimentos de saúde e não há médicos e têm que ver qual é a urgência itinerante. E, portanto, é muito bonito encher a boca, mas depois, na prática, a menos que o Sr. Secretário de Estado, que está muito incomodado, queira dizer que aquilo que se passa diariamente nos hospitais quer ser igual àquele senhor da direção executiva dos pontos de vista? Quer ser igual a esse senhor? Ou o que está a acontecer nos hospitais e que nós vemos todos os dias na televisão não corresponde à verdade, é uma realidade virtual. Portanto, o Sr. Secretário de Estado tem que ter respeito pelas pessoas que vão aos serviços de urgência, aos serviços de saúde e não encontram a resposta. Não queira ser igual àquele senhor da direção executiva que disse que era tudo uma questão de pontos de vista, porque é isso que o Sr. Secretário de Estado neste momento está a tentar transmitir dessa maneira. E acho absolutamente uma falta de respeito, é uma fórmula antiga. O Partido Socialista, o senhor Ministro, quando se sente apertadinho, tece loas e juras de amor aos profissionais de saúde. É de rir, é uma coisa de rir. Perguntam-lhe como é que estão as urgências, o que é que está a acontecer. E o Sr. Ministro diz que os profissionais de saúde são o melhor que o SNS tem. Pois já sabemos, são os que estão lá a assegurar o serviço e a levar com as ondas de choque das pessoas que não têm os cuidados que precisam e são os profissionais de saúde. Se quiser o Sr. Ministro, é contínuo. Em todos os debates o Sr. Ministro tece loas aos profissionais de saúde. E depois tem a gestão do Serviço Nacional de Saúde na miséria e na confusão em que se encontra. Sr. Ministro, não faz sentido, quer dizer, acho que é até um bocado cínico. A questão que nós aqui colocamos, quem é o problema deste despacho é a infelicidade ou a incompetência da sua redação, porque, como referiu a Sra. Deputada Berta, aplica-se a condição de encargo assumido pelo cidadão, é o que está aqui escrito. Não sabem escrever, deviam ter escrito isto de outra maneira, deviam ter usado uma fórmula jurídica diferente, porque é assim, os imigrantes vêm cá, passam a inativos, vão aos serviços de saúde, ninguém vai com a fatura atrás dele, também já sabemos disso, o Sr. Ministro só diz coisas óbvias, toda a gente já sabe. Em relação à questão que se coloca, ele não consegue verbalizar uma resposta concreta. Mas depois, quem é que assume esses encargos? Vai para o país de residência. E se o Estado de residência não quiser assumir os encargos, manda a fatura de volta. E depois o SNS vai notificar o cidadão para assumir... Pois é, Sra. Deputada, mas o que diz aqui no despacho, no meio dos meus gatafunhos, aplica-se a condição de encargo assumido pelo cidadão. É o que está aqui escrito pelo seu Secretário de Estado que está ao seu lado. E, portanto, se não sabem escrever juridicamente os despachos, têm que os corrigir. Porque é esta a pergunta que o Sr. Ministro começa a falar dos profissionais de saúde e começa a falar do acesso, mas ainda não respondeu a esta pergunta. Como é que é o encargo? Quem é que assume o encargo? Os imigrantes vêm cá, vão assumir o encargo. É o que está aqui escrito no despacho. Os imigrantes em Espanha, os imigrantes portugueses em Espanha, que são mais de 100 mil e que até podem trabalhar junto à raia e descontam lá e fazem, e depois atravessam a fronteira e até vêm dormir a casa ou vêm aos fins de semana. Como é que é com estes despachos? Muito obrigado. Portanto, as questões não estão efetivamente resolvidas e não estão efetivamente esclarecidas. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Para responder, Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Bem, eu verifico, pelo menos, que conseguimos provocar uma divisão nas bancadas da direita, porque a Sra. Deputada Joana Cordeiro acha que o tema da responsabilidade financeira...
a senhora deputada Joana Cordeiro considera que o tema da responsabilidade financeira está resolvido. Enfim, mas eu vou repetir ao Sr. Deputado Miguel Santos, porque o Sr. Deputado tem um problema que é, quando não gosta das respostas, zanga-se e amua. Mas é que isso não é método. Quer dizer, o método é... Vamos ver. A situação que o Sr. Deputado descreve é exatamente igual à que, se fizéssemos fé na tentativa do Sr. Deputado assustar os imigrantes, ocorreria quando algum de nós tivesse a infelicidade de ter um acidente de viação, fosse ao hospital e o Sr. Deputado há de ver que a responsabilidade financeira é da seguradora, não é, é do cidadão através da seguradora e remetida à seguradora. E, portanto, se fosse caso disso acontecer, se a seguradora não assumisse a responsabilidade, o cidadão também recebia a fatura. Não se passa nada disso, Sr. Deputado. Isso não acontece, eu vou repetir. Não há nenhuma limitação no acesso ao Serviço Nacional de Saúde por parte dos imigrantes portugueses que residem em qualquer ponto do mundo. Nenhuma limitação. E não há nenhuma cobrança financeira individual. Há o direito, mas não é só o direito, há o dever do Estado português procurar ressarcir-se junto de uma entidade financeira responsável. Eu acho que não é só um direito, é um dever, e é isso que este despacho clarifica. Este assunto está arrumado e mais que arrumado. E só faltava, Sr. Deputado Miguel Santos, só faltava que eu não pudesse ter apreço pelos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Porque tenho apreço pelos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, até porque se dá o caso de que eu também sou profissional, com muito orgulho, do Serviço Nacional de Saúde, num hospital público, e também já fiz na minha vida centenas, acho que talvez milhares de turnos de serviço de urgência, e sei bem o que custa lidar com as situações de afluxo muito grande das pessoas em certos períodos. O serviço de urgência é sempre duro e sempre penoso, e é especialmente duro num período como estas últimas semanas que nós tivemos, em que, em alguns dias, nós chegamos a atender no Serviço Nacional de Saúde, nas urgências, mais de 23 ou 24 mil pessoas em cada dia. Claro que isso, evidentemente, que é feito com um grande esforço. Olha, felizmente, desde sábado, os serviços estão mais calmos, mas continua a ser. Eu esta semana já visitei mais do que um serviço de urgência, e os mais calmos, é verdade, mais calmos por comparação com os dias que aconteceram até à sábado passado, mas continua a ser um serviço muito penoso, e eu devo dizer, dá-me até a ocasião para repetir aqui o meu agradecimento aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, a todos que na urgência 24 sobre 24 horas são o porto seguro para todos os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O que nós percebemos das suas respostas, Sr. Ministro, é que, portanto, não nega que o que está escrito no despacho é aquilo que é interpretativamente visto, e que, de facto, é necessário uma residência em Portugal para ser um utente ativo, mas vai demagogicamente dizendo que há normas interpretativas, nas suas próprias palavras, que a CSS faz a gestão, e, portanto, o que veio aqui dizer é que o que está escrito no despacho, que não o nega, obviamente porque está escrito e é consultável, não é aquilo que está a ser levado a cabo pelas instituições da saúde em Portugal. Muito bem, ficamos mais ou menos satisfeitos com essa resposta, embora que o que está escrito no despacho continua a não estar plasmado na realidade portuguesa. E, no entanto, isto acontece porquê, Sr. Ministro? Temos que ir, talvez, radicar no problema. Porque em 2017... o atual Primeiro-Ministro António Costa prometeu um MGF, um médico de geral e familiar, para todos os portugueses, um médico de família para todos os portugueses. E falhou redondamente, porque temos hoje mais de 1.700.000 portugueses sem médicos de família e, portanto, o Sr. Ministro tem que limpar as listas, tal como já admitiu que está a fazer. O Sr. Ministro utilizou a palavra gestão, diz que está a fazer gestão das listas, mas, no fundo, o que está a acontecer é que está a tentar fazer uma limpeza das listas de utentes do SNS, que os médicos, as federações e os sindicatos já têm vindo a falar contra essa medida administrativa, porque, no fundo, até dizem que muitas vezes nem têm uma palavra a dizer naquilo que é a limpeza dessas listas. Portanto, tem sido alvo de muitas críticas. Essa operacionalização, gestão ou limpeza, como lhe queira chamar, começou em agosto de 2023, numa tentativa dramática de tentar fazer subir o número de portugueses com médico de família. Não tem conseguido, mesmo assim,
Por outro lado, o Sr. Ministro vem aqui dizer que, mesmo que um imigrante fique sem médico de família, que não há problema nenhum, que depois é só chegar ao balcão do seu centro de saúde e voltar a inscrever-se. Não é preciso um requerimento para o Sr. Ministro, não é? Foi o que disse. O Sr. Ministro, sabe que há portugueses que nunca emigraram, que estão há 18 anos à espera do médico de família e que, se calhar, muitas vezes por ano vão ao balcão do seu centro de saúde pedir o médico de família e não lhe é dado? Olha, há um que é amplamente divulgado na comunicação social, ou foi, que é um português no Centro de Saúde Olival Cacém, que há 18 anos que está à espera do médico de família. Por outro lado, na aplicabilidade deste despacho e até na elaboração deste despacho, não foi consultado o Conselho das Comunidades. Aliás, o Conselho das Comunidades Portuguesas mostrou-se contra este processo de alteração do atendimento dos imigrantes. O próprio Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, alegadamente, nunca foi consultado sobre a retirada destes cidadãos portugueses nas listas do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu gostava também de lhe perguntar se já fez essa consulta, se tem consultado com o Conselho das Comunidades para saber se a sua opinião é diferente, se disse que não tem reclamações. Perguntou ao Conselho das Comunidades se não havia reclamações nas comunidades portuguesas na diáspora, porque o que é facto é que estas alterações obrigam a que os portugueses que têm uma residência no estrangeiro passem a inativos no RNU. Isto, a nosso ver, é absolutamente discriminatório, é anticonstitucional e vai contra, é anticonstitucional pelo artigo 64º e vai contra a sua própria Lei de Bases da Saúde no artigo 21º. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro. 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Eu julguei que nas coisas pelas quais ia manifestar a sua satisfação, que incluía o facto de nós conseguimos normalizar o atendimento no Hospital Distrital de Santarém, com os números que eu lhe dei, porque é preciso chamar a atenção quando há dificuldades e problemas, mas, do meu ponto de vista, também é preciso estimular os profissionais e realçar quando nós estamos a conseguir fazer o atendimento e resolver os problemas. Também é muito importante, faz parte também da avaliação que temos todos que fazer. E sim, sobre o tema da medicina geral e familiar para todos, nós mantemos íntegra essa ambição. O que é preciso é saber se todos aqui no Parlamento estão comprometidos com o mesmo objetivo. Eu considero que é o problema mais sério do Serviço Nacional de Saúde. O problema mais sério do Serviço Nacional de Saúde pode não ser o problema que abre os telejornais, mas o problema mais sério do Serviço Nacional de Saúde é haver um número muito grande de portugueses que não têm acesso a uma equipa de saúde familiar, até porque essa é mesmo aquela que devia ser a porta de entrada das pessoas no Serviço Nacional de Saúde e é o sítio do Serviço Nacional de Saúde que combina mais harmoniosamente as duas coisas que as pessoas mais querem, qualidade e proximidade. E, além de tudo mais, tem uma função no diagnóstico da doença aguda e no seu tratamento, no acompanhamento da doença crónica, mas tem também uma função muitíssimo relevante na promoção da saúde e na prevenção da doença, que nós precisamos de colocar no centro das preocupações. Portanto, esse é um tema muito importante e eu já elenquei aqui o conjunto de medidas que nós estamos a tomar de natureza estrutural para resolver esse problema. Entre essas medidas há o tema do Registro Nacional de Utentes, porque eu, Sr. Deputado, tenho que dizer o mesmo que já disse à Sra. Deputada Isabel Pires, é que essa acusação sobre a gestão do Registro Nacional de Utentes seria verdadeira se não se desse o facto objetivo de que no Registro Nacional de Utentes, que se aplica ao continente português, onde há cerca de 10 milhões de habitantes, tem 10,6 milhões de inscritos. O que demonstra que haver alguma acusação que se possa fazer ao Ministério da Saúde e às suas instituições na gestão do Registro Nacional de Utentes é essa gestão não ser feita de forma mais rigorosa, porque se ela fosse feita de mais rigorosa não podíamos ter mais 600 mil pessoas inscritas no Registro Nacional de Utentes do que aqueles que são as pessoas que residem no continente. Sendo certo que dessas 10,6 milhões de pessoas, eu já disse aqui os números, repito, 160 mil portugueses inscritos que residem no estrangeiro e para arrumar, digo eu, de vez com este assunto, desses 160 mil, mais de 119 mil têm médico de família e ninguém lhes tirou o médico de família e, enquanto eu for ministro, ninguém lhes vai tirar o médico de família. Portanto, não há nenhum problema. Não vale a pena assustar os portugueses que residem no estrangeiro. Muito obrigado. Sr. Presidente, se me poder completar. O facto de não ter havido consulta ao Conselho das Comunidades Portuguesas também merece um esclarecimento. É que a nós não nos passou nunca pela ideia
que daqui resultasse qualquer prejuízo para os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. Repito, não há qualquer intenção de os privar do acesso ao SNS, de os privar do acesso ao médico de família quando eles o utilizam, ou de lhes cobrar financeiramente, porque não há nenhuma mudança, e esse é um esclarecimento que, olha, até lhe agradeço esse seu comentário para o poder fazer, é que não há nenhuma alteração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. De facto, é pena que esta seja a última audição, porque eu tenho sempre esperança que nós consigamos discutir um tema de forma clara e transparente e séria. Eu vou voltar a perguntar, pegando nas palavras do deputado Luís Soares, que disse que nenhum cidadão português residente no estrangeiro fica sem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, mal era. Quer dizer, qualquer qualquer pessoa que esteja em Portugal, seja portuguesa ou estrangeiro, claro que tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, mal era que não fosse assim. O que eu pergunto é, um cidadão português que resida no estrangeiro fica ou não fica com o seu registro, com o seu registro inativo? E o registro inativo, pronto, quero que me responda com as várias possibilidades. E o registro inativo, sim ou não, determina ou não a perda de um médico de família. Porque, Sr. Ministro, a minha única pergunta é pegar em palavras que aqui já foram ditas. Se não era esta a intenção, então eu não percebo porque é que o despacho está escrito desta forma. Então não o escrevam desta forma. Não podem escrever que o registro ativo aplica-se a cidadãos com nacionalidade portuguesa e residência em Portugal. Portanto, se não tiver a residência em Portugal, o registro é inativo, Sr. Ministro. Isto não é brincar com as palavras e isto pode ser perfeitamente assumido enquanto prioridade exatamente naquilo que já explicou aqui. Quando temos recursos escassos, que tem que haver prioridades, mas pelo menos assumam de uma vez por todas e digam que é isso que estão a fazer, porque andamos constantemente às voltas com as palavras. Portanto, Sr. Ministro, muito claramente, alguém que tem a residência no estrangeiro fica ou não fica com o seu registro inativo e o registro inativo determina ou não a perda de médico de família. E isto é perguntas de sim ou não. Porque não vale a pena também dizer que qualquer pessoa, mesmo que fique sem médico de família, depois é só chegar à sua unidade de saúde familiar e dizer eu quero um médico de família. Então vá dizer isso às 1.700.000 pessoas que não conseguem ter médico de família. Então, estas pessoas nunca conseguiram, não têm um médico de família, também chegam à sua OSF, pedem um médico de família e não têm. Não vale a pena dizer que as pessoas vivem no estrangeiro e que mantêm os médicos de família. Depende das zonas, claro, obviamente. Agora, não vale alguém que perde um médico de família, não chega ao OSF, pede um médico de família e volta. Portanto, não vale a pena estar a tapar o sol com a peneira. Eu gostava que, de uma vez por todas, fosse sincero, respondesse às perguntas, fosse transparente, fosse claro, porque, de facto, o Partido Socialista não é capaz de dar um médico de família a todas as pessoas. Não é capaz de fazer uma reforma no Serviço Nacional de Saúde que dê esse médico de família às pessoas. A Iniciativa Liberal, por exemplo, tem uma proposta que isso sim não seria problema. As pessoas não deveriam ficar com medo de perder ou de haver aqui algum tipo de prioridade, porque todas teriam acesso a um médico de família, porque existem médicos de família no sistema que o SNS não está a conseguir reter. O Sr. Ministro sabe isto tão bem como eu, que os médicos de família existem, não estão, é no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, com um modelo que permitisse aceder a todos esses médicos de família, isto sim não seria um problema. De facto, num modelo em que nós temos os médicos de família no Estado, centralizados no Serviço Nacional de Saúde, claro que as pessoas têm medo, digamos assim, de perder o seu médico de família, porque sabem perfeitamente que não voltam a ter. Portanto, era isto que era importante esclarecer. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vamos ver. Eu vou repetir os números porque eu acho que eu não consigo arranjar uma resposta mais transparente do que dizer-lhe os números, Sra. Deputada. O despacho está em vigor há um ano. A CSS e as instituições do Ministério da Saúde intervêm ativamente na atualização do Registro Nacional de Utentes. E o resultado, passado um ano, é que existem no Registro Nacional de Utentes 159.547 utentes de nacionalidade portuguesa com residência no estrangeiro e desses 119.306 têm médico de família. Eu acho que isto responde à sua pergunta. Quer dizer que da aplicação do despacho não resulta que um português residente no estrangeiro só por essa razão deixe de ter médico de família.
Há uns que não têm médico de família, porque infelizmente há quem não tenha médico de família, 16% dos utentes do SNS não têm médico de família, como a senhora deputada insistentemente repete, e é verdade. E é um problema que nós identificamos e para o qual temos procurado dar uma resposta estrutural. Portanto, a resposta está dada. As pessoas têm médico de família, os portugueses residentes do estrangeiro, a esmagadora maioria tem médico de família. Portanto, quer dizer que a da aplicação do despacho não resulta que não tenham. O despacho tem aplicação. Portanto, é verdadeiramente um não assunto. Mas pronto, enfim, continuaremos a insistir neste tema. Segunda questão, ao Sr. Deputada, há mesmo falta de médicos de família? Vamos a ver. Eu já lhe repeti os números. No primeiro concurso deste ano, no primeiro do ano passado, 2023, realizado em abril ou maio de 2023, 91% dos médicos que tinham acabado a especialidade ficaram no SNS. No concurso, respondendo à segunda vaga, à segunda época de 2023, 85% dos médicos ficaram no SNS. Mas vamos a ver, é preciso saber o que é que representam esses 15%. Eram 73 e ficaram no SNS 62. É verdade que 11 não ficaram. Mas, enfim, ao senhor deputado, eu não sei qual é isso. Nos anos passados nós estamos convencidos, mas eu também não tenho aqui os números para lhe responder, mas como quer no concurso de abril-maio, quer agora no concurso da segunda época, que acabou agora ontem, julgo que é mesmo ontem que acabou, nós captamos mais médicos do que os que tinham acabado a época, quer dizer que alguns dos anteriores agora voltaram para o SNS. No caso concreto do concurso que acabou ontem, o número é fácil. Entraram 102 médicos, 62 que tinham acabado a especialidade na segunda época de 2023, 85% dos 73 que tinham acabado a especialidade, e 40 médicos que estavam fora do SNS voltaram para o SNS. E não tenha nenhuma dúvida, Sra. Deputada Joana Cordeiro, o instrumento principal para conseguir isto vai ser mesmo a generalização das unidades de saúde familiar no modelo B. Porque isso vai, evidentemente, atrair muitos profissionais e fixá-los no Serviço Nacional de Saúde. Não tenho nenhuma dúvida sobre esse assunto. Agora, isso não produz efeitos de um dia para o outro, como é evidente, porque há mesmo falta de médicos. Há mesmo uns anos em que o balanço entre os que acabam a especialidade e os que atingem a idade da aposentação e naturalmente se aposentam é um balanço desfavorável ao Serviço Nacional de Saúde. Temos que lidar com ele. A partir do final de 2024 o balanço passa a ser claramente favorável. Daqui até lá temos que fazer um trabalhinho para melhorar paulatinamente a situação. muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu apenas lhe quero dizer o seguinte. Eu tenho o maior dos respeitos pelo Governo, por quem o representa, no caso de Vossa Excelência, e não deturpa as suas palavras. Eu queria lhe pedir o favor de não fazer o mesmo comigo. Eu referi muito claramente o que é que nos preocupa relativamente às USFs. E é a sobrecarga. É que há uma coisa que é garantida e toda a gente sabe. É que no SNS trabalha-se muito e paga-se pouco. Esta é a ideia que os médicos têm. Por isso, os jovens médicos estão a recusar o Serviço Nacional de Saúde. É porque sabem perfeitamente, e então nos cuidados de saúde primários, a todos os níveis, mas nos cuidados de saúde primários, esta situação é muito complexa. E, portanto, quando eu vejo aqui o Sr. Ministro a defender o ex-ministro Paulo Macedo, do Governo do PSD, ora, isto só revela duas coisas. Uma é que o PS, de facto, faz aquilo que o PSD faria, a outra é que não tem soluções para o SNS diferentes das do PSD. E isto é preocupante, porque a valorização do Serviço Nacional de Saúde, de que o PS diz que é o pai, mas que trata muito mal o filho, a verdade é que nós não vimos a situação a agravar-se a cada dia que passa. E, portanto, o que nós estamos, de facto, preocupados é com toda esta sobrecarga a que os médicos de família estão sujeitos e todos os médicos em geral. Vamos lá ver uma coisa. Há aqui alguns princípios que estão subjacentes. Sr. Ministro, eu espero, esclareça à vontade que eu espero, porque... Não, mas, sinceramente, se tem alguma coisa a esclarecer, eu espero, porque gostaria também... Mas há aqui alguma coisa que eu acho que isto é mesmo assim, naturalmente tem que consultar e ter condições para consultar os secretários de Estado. Atribuir médico de família, utentes aos médicos de família ou às equipas, há princípios que estão definidos. Pronto. Vamos lá falar sobre isso. Ou seja, em Portugal, nós temos as listas organizadas preferencialmente por famílias. De maneira que tentamos, o que se procura, e com base em dois fatores. Estas listas têm dois fatores.
Uma é a dimensão e outras é as características específicas dessa lista, nomeadamente em termos de carga de doenças, características etárias, tudo isso faz diferença. De maneira que, qual é a regra? É não ter menos de 1.500 utentes. O que se procura é 1.550 utentes, 1.917 unidades ponderadas. Esclarecer o que é isto para quem nos está a ouvir, unidades ponderadas. É que é diferente de ter uma lista com 1.500 utentes jovens e uma lista com 1.500 utentes idosos, que requerem muito mais carga de doença, muito mais exigência, muito mais consultas, muito mais exames, muito mais tratamentos. Pronto. Posto isto, aquilo que está a ser feito, e nas USFs, modelo B, Sr. Ministro, são 1.900 utentes, são mais 400 utentes. São 2.358 unidades ponderadas. Portanto, a regra, isto está-se a tornar regra, de tal maneira que muitas administrações estão a colocar logo de base isto. E aquilo que nos preocupa é que, Sr. Ministro, as políticas deveriam ir precisamente em conseguir dar condições de garantia, de qualidade e segurança para os utentes. Porque já viu, Sr. Ministro, sabe perfeitamente, que há médicos a dar 30, 40, 50 consultas por dia nos cuidados de saúde primários. É isto que nós defendemos para a nossa população e para os nossos profissionais. Sr. Ministro, não podemos. Eu percebo. Toda a gente percebe o que é que está aqui. Não é preciso tirar nenhum curso superior. Basta pensar. O que é que o Governo pensa? Tenho médicos a reformar, não se esqueça, que sabe muito bem. Só de 100 médicos que se reformem, são 150 mil a 190 mil utentes que ficam sem médico. Ora, imagine quando foi com 822. Foram 8 vezes mais. Pronto, não é bem assim, porque o senhor Ministro depois faz um acordo com os médicos para ficarem a trabalhar em meio horário, não sei o quê, não sei o que mais. E para lá continuarem, enfim, mesmo reformados. Coitado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu termino. Portanto, faça favor. A questão que eu quero colocar ao Sr. Ministro é, de facto, o que tem para oferecer aos profissionais de saúde e aos utentes é mais sobrecarga, é mais carga. Eu não disse... E é outra questão que também lhe deve fazer. Então, porquê é que não aplica às outras unidades funcionais dos cuidados de saúde primários a mesma modalidade de vencimentos? Porque retire lá, Sr. Ministro, o incentivo económico. Se o modelo é tão bom, os médicos e os enfermeiros até deixariam de trabalhar nas UCSPs e mesmo nas UCCs, e quereriam ir trabalhar para as USFs, mesmo sem incentivo. Se ele era tão bom, se ele é tão extraordinário, a única coisa que os leva é, sabe porquê, Sr. Ministro? É porque são mal pagos nas outras também. É isto que é preciso ter em consideração. Pague lá melhor aos profissionais de saúde, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, por responder, Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro. 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Eu devo reconhecer a forma sempre correta como o Sr. Deputado se dirige ao Governo, e se em algum momento não sentiu da minha parte o mesmo tratamento, peço-lhe já desculpa por isso, porque às vezes é na vivacidade do debate, não é nenhuma intenção de o tratar de forma que não seja correspondente à forma delicada como o Sr. Deputado põe sempre as suas divergências. Agora, vamos ver o tema. A lógica associada às unidades de saúde familiar, modelo B, é uma lógica de remuneração ligada ao desempenho. Essa lógica, é verdade que nesta última modelo não houve acordo com os sindicatos, mas, Sr. Deputado, em tudo o que diz respeito à constituição da lista de utentes, não há nenhuma mudança neste diploma promulgado em 2023 em relação àquele que vigorava desde 2007 com o acordo dos 2 sindicatos médicos. Em relação à constituição da lista de utentes, não há nenhuma mudança. É a mesma. Qual é o modelo? Uma lista de utentes base de 1.550 utentes e o acréscimo de utentes, acompanhando o acréscimo de remuneração, até um certo limite, e feito de forma ponderada. Não está a ser aplicado, está. E vamos ver. O resultado prático, porque uma coisa eu não posso saber o que é que se passa em todas as unidades de saúde, ou melhor, reconheço que há diferenças. A média, nas USFs modelo B, é de cerca de 1.750 utentes por médico. A média. O que, apesar de tudo, é aceitável em função daquilo que é a remuneração adicional, porque, Sr. Deputado, eu acho que nós precisamos mesmo de valorizar todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, e temos feito um grande esforço para isso. Por isso é que já com este Governo
19 mil enfermeiros viram reposicionada a sua posição na carreira com um aumento remuneratório significativo pago com retroativos a janeiro de 2022. 19 mil é uma parte muito significativa da força de trabalho. Por isso é que nós criamos a carreira dos técnicos auxiliares de saúde com uma valorização remuneratória significativa. A carreira é essa já em vigor em janeiro de 2024, abrangendo 24 mil profissionais, 1 em cada 6 profissionais do SNS, e com uma revalorização remuneratória próxima dos 10%. Por isso é que nós fizemos um acordo com um dos sindicatos médicos com uma valorização intermédia, mas, Sr. Deputado, há uma área em que eu tenho muita dificuldade em aceitar que as remunerações não sejam justas, que é mesmo a remuneração dos profissionais das USFs modelo B, em especial dos médicos das USFs modelo B. Sr. Deputado, Sr. Deputado, eu julgo que o Sr. Deputado sabe do que é que... Sr. Deputado, isso não tem sentido nenhum, peço muita desculpa. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido absolutamente nenhum. Os médicos, os profissionais em geral, e em especial os médicos das USFs modelo B, têm uma remuneração que acho que é uma remuneração adequada ao esforço que lhes é exigido. É verdade que um profissional dessas unidades tem um esforço adicional, também não é menos verdade que o SNS remunera esse esforço adicional. Aliás, eu julgo que é daí que resulta o facto que as pessoas querem aderir às USFs modelo B e que todos os partidos reclamaram sempre a generalização das USFs modelo B. Imagino que seja por isso, quer dizer, que não seja por nenhuma outra razão. Sobre o tema da ponderação das listas de utentes, aí sim a sua intervenção permite-me lançar um tema. Nós temos um modelo de ponderação associado apenas à idade dos utentes, fazendo supor que é verdade que os utentes das idades mais jovens e os utentes das idades mais avançadas têm um maior consumo de cuidados de saúde. Nós vamos utilizar este ano, como o Sr. Deputado julgo que saberá, vamos medir um outro resultado, um outro método que nós achamos que é melhor para as unidades e para o sistema de saúde. Sr. Deputado, sim, mas vamos aplicar um método e vamos divulgar a todas as unidades mensalmente o resultado que daria a aplicação desse método. Isto é, o método visa avaliar o risco do utente para além da sua idade. Porque a idade, como o Sr. Deputado reconhecerá, é um indicador imperfeito de risco. Há pessoas com idade muito avançada que não têm nenhum problema de consumo de saúde e há pessoas de idade mais jovem que têm consumo elevado e isso é diferente de comunidade para comunidade. Nós achamos que o método que queremos aplicar é melhor, mas em todo o caso o acordo que estabelecemos com os profissionais é que esse método só será aplicado a partir de 2025 se os profissionais se sentirem tranquilos em 2024 com os resultados que nós vamos divulgar mensalmente às equipas. E eu espero que seja possível fazer essa transição, que acho que essa transição aperfeiçoaria a constituição das listas de utentes, equilibrando melhor o esforço entre todos os profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto é difícil fazer audições e fazer debates quando a única resposta que o Sr. Ministro e o Ministério da Saúde têm é, enfim, sempre dizem uma intervenção inicial, repetem até ao final da audição, por mais que estejam a ser colocadas questões, que estejam a ser colocados factos, por mais que estejam a ser colocadas matérias que vão não ao encontro daquilo que o Governo diz. Mas já nos habituou nos anos em que esteve aqui a fazer audições e, portanto, quanto a isso, infelizmente, não há nada que ninguém possa fazer. Mas há uma última questão que gostaríamos de colocar nesta audição. Como eu lhe disse, especificamente sobre a questão dos migrantes, houve publicamente notícias, e eu volto a repetir, de profissionais de saúde, nomeadamente médicos de família, que estavam a receber instruções para eliminar os registros inativos, ou seja, pelas alterações que o Governo fez, os imigrantes portugueses, das suas listas de utentes. Hoje mesmo podemos verificar, até por um comunicado da FNAM, que acusa o Governo de estar de forma artificial, tentar limpar as listas do tal 1,7 milhões das listas de médicos, de utentes que têm. O que significa que aquilo que eu disse inicialmente está aparentemente a corresponder à realidade. O Governo tem o problema de falta de médicos de família, 1,7 milhões de pessoas sem médico de família, quando prometeu
que todos eles teriam médico de família e, portanto, como se está, já que o Partido Socialista falou também em período eleitoral, como está a aproximar-se do período eleitoral, está, de forma administrativa, a tentar limpar este número para o diminuir, o que, objetivamente, não é benéfico para utentes, não é benéfico para médicos, não é benéfico para o Serviço Nacional de Saúde, não é benéfico para absolutamente ninguém, porque está a tentar mascarar uma realidade. Ao mesmo tempo que os médicos continuam com os problemas que tinham há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, continuam a queixar-se de terem uma sobrecarga de trabalho muito acima daquilo que conseguem humanamente fazer e o esforço tem sido muito grande. A valorização dos profissionais não existe, a valorização salarial, a forma como se está a pedir aos profissionais é que trabalhem mais horas, quando aquilo que os profissionais têm dito é que estamos a trabalhar horas a mais, há demasiadas horas extra, a resposta do Governo é então trabalhem mais horas extra e, portanto, não se consegue perceber qual é que é o objetivo. Ou melhor, consegue-se, é que de facto, e até olhando para aquilo que a semana passada foi uma discussão um bocado estranha dos pontos, do que é que são pontos de vista, enfim. De facto, aqui o que o Governo nos tem apresentado é uma forma de pensar e de agir, tal como muitos governos da direita fizeram, e, portanto, o resultado é exatamente o mesmo, é a degradação do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no que toca ao acesso a médico de família. Continuamos a não ter as respostas que precisávamos e a única forma que o Governo está a arranjar de resolver este problema para si próprio é, de forma administrativa, mascarar estes números e, portanto, Sr. Ministro, a única coisa que tenho para dizer neste momento é que isto não resolve, continuam com as dificuldades de acesso até agora e a única coisa a fazer é propaganda, sem haver qualquer solução concreta do Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, está a agravar os problemas. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Por usar a palavra o Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Vamos lá ver. É muito difícil responder sem ser com os factos. A Sra. Deputada diz, os senhores estão, acho que não vou desvirtuar as suas palavras, estão a limpar o Registro Nacional de Utentes. Vamos lá ver. O Registro Nacional de Utentes tinha, em dezembro de 2022, 10.568.683 registros. Está na página, no portal da transparência do SNS. Portanto, 10.568.000. Em dezembro de 2023, tem 10.570.000. Tem mais 2.000. Mas como é que nós estamos a limpar uma coisa e o número aumenta? Mas quer comparar com... Mas, senhora Deputada, portanto, vamos lá ver uma coisa. Senhora Deputada, vamos lá ver uma coisa. Não é verdade. Quer dizer, a atualização do RNU é um trabalho constante e permanente, mas vamos ver, os números desmentem. O Sr. Deputado, mas quer recuar um bocadinho? Sei lá, no final de 2018 eram 10.196.000, quer dizer, nós temos mais 400.000 pessoas no RNU do que tínhamos. Portanto, é muito difícil, Sr. Deputada, fazer crer que seja verdadeiro isso de que a Sra. Deputada nos acusa se os números dizem o contrário. É que os números dos quais a Sra. Deputada se baseia e nós, e portanto bem, para dizer que há 1,7 milhões de portugueses sem médico de família, são estes. Portanto, os números não podem ser bons para a Sra. Deputada extrair conclusões que lhe permitem atacar a política do Governo e ser maus, já têm qualquer defeito os outros números. Sra. Deputada, o número de inscritos no RNU é o maior de sempre. Portanto, só isso desmente que essa operação perversa de que a Sra. Deputada nos acusa estejam em curso. A atualização do RNU está em curso todos os dias e eu até acho que ela não está em curso com a intensidade que devia estar, porque, repito, nós temos cerca de 600.000 registros no RNU acima da população residente em Portugal. E isso só é explicado num pequeno número, 160.000, por portugueses residentes no estrangeiro. Quer dizer que há aqui um problema que precisa de uma
de uma atitude mais atenta e mais interventiva. Porquê é que ela não é feita? Porque nós temos muito cuidado para não prejudicar o acesso de ninguém. Portanto, esta operação é uma operação muito morosa na forma como decorre. E, aliás, aquilo que o Sr. Deputado aqui exprimiu do contacto com os médicos de família até faz supor que há mesmo cuidado na maneira como esta operação está a ser feita. Enfim, precisamente para que ninguém veja posto em causa o seu direito de acesso ao SNS. Não posso deixar de notar, Sr. Deputado, Sr. Presidente, é provavelmente mesmo a última audição, das 18 vezes em que, em 16 meses de exercício de funções, vim ao Parlamento, à Comissão ou ao Plenário, demonstrando que não houve seguramente nenhuma falta de escrutínio por parte do Parlamento da ação do Ministro da Saúde e da sua equipa. Eu repito, nestas 18 vezes, estou a excluir as vezes em que à Comissão ou ao Plenário veio um dos senhores secretários de Estado, porque isso então multiplicaria o número de vezes por muito mais. Não posso deixar de notar que do lado direito do Parlamento não tenha havido nenhum comentário sobre o facto do resultado financeiro do SNS ser o melhor da última década e ser muito melhor do que era em 2015. Acho que isso é, aliás, muito significativo, mas não posso deixar, repito, a minha última intervenção, de assinalar que tenho muito orgulho em deixar o SNS como o Governo deixa o país, com as contas certas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Sr. Presidente. O Sr. Deputado queria... Sr. Deputado, faça favor, Sr. Deputado. É uma queria interpelação à mesa? À mesa, não no estilo do Chega, que já aqui aconteceu e que eu próprio critiquei, mas a referência que o Sr. Ministro faz relativamente aos resultados financeiros não era objeto desta audição. Mas, de qualquer das formas, eu gostaria de recordar ao Sr. Ministro, olha, ao Sr. Ministro, vá ver o relatório da Direção-Geral do Orçamento que está aqui e que refere que 37 hospitais contraíram despesa acima dos fundos disponíveis. Acumulavam mais de 1,2 mil milhões de euros em dívida vencida e 647 em pagamentos em atraso, violando a lei dos compromissos. Portanto, Sr. Ministro, não é assim conforme o senhor está a dizer. E o senhor sabe disso. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua interpelação. Dou assim por terminada esta audição, não sem antes, se me permissem as senhoras e os senhores deputados, eu devo uma palavra ao Sr. Ministro e à sua equipe, uma palavra de agradecimento pela forma como decorreu o relacionamento comigo próprio, que eu agradeço muito, e como decorreu também o relacionamento com a Comissão de Saúde, de grande consideração, de grande respeito. E aproveito a oportunidade para vos desejar a todos, ao Sr. Ministro em especial, mas a todos, os maiores êxitos pessoais, profissionais, eventualmente na saúde e com saúde. Muito obrigado. Até breve, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço e retribuo. Muito obrigado.